ao estudar para agente penitenciário, você está estudando o concurso do DETRAN? Você viu? É a mesma matéria, meu irmão. Só legislação de trânsito. Aí sabe o que eu faria? Faria o seguinte: terminou dia 1º de outubro. 1º de outubro, a prioridade é o concurso de vocês, agente penitenciário. Depois do dia 1º de outubro, legislação de trânsito. Porque, meu irmão, esse estatuto vai cair lá também, certo? Vai cair português que você está estudando e informática. Graças a Deus não vai cair raciocínio lógico. Quer dizer, você já estudou tudo. A verdade é a legislação de trânsito. Você vai ter que detonar ali, pá. Então, emende, certo? Bom, vamos lá para a página 91. O que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente fala na responsabilidade do servidor público, nós temos a chamada tríplice responsabilidade. Vamos entender isso aí. Nós temos uma responsabilidade civil, nós temos uma responsabilidade penal e nós temos uma responsabilidade administrativa. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu me lembro que uma vez, toda vida eu cito esse exemplo, foi até um exemplo até trágico, eu vinha vindo de Santa Quitéria e vinha vindo um motorista da ambulância da prefeitura, que era um servidor público. Aí ele vinha em alta velocidade, ele vinha na minha frente, ele pegou e atropelou uma pessoa. Inclusive teve até morte, lesão corporal, etc. E tal. Depois ele fugiu. Aquele ato dele, o ato de um servidor público, ele pode gerar essa tripla responsabilidade. E essas três responsabilidades, elas podem ser acumuladas. Responsabilidade civil. Como ele vinha na ambulância, ele bateu a ambulância lá, parece um animal, depois bateu uma pessoa, ele causou um prejuízo ao erário público, causou um prejuízo à prefeitura, ao município, e ele vai ter que ressarcir. Isso é a responsabilidade civil, é o prejuízo que você causou. Responsabilidade penal, ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Ali ele cometeu um crime, ele cometeu um crime de homicídio, cometeu um crime de lesão corporal e assim por diante. E ele vai responder administrativamente. Vamos analisar, será que ele tinha a competência para pegar aquela ambulância, para estar dirigindo aquela ambulância? Será que teve alguma autorização? Será que teve uma ordem de serviço? Isso é responsabilidade administrativa. Por exemplo, eu sou um auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Eu resolvo sair do meu carro e fiscalizar uma empresa lá em Tianguá. Para que eu vá, eu tenho que ter uma OS, ordem de serviço. Se eu não for, eu posso responder administrativamente. Então, é possível que você tenha a responsabilidade apenas administrativa, sem ter as outras duas? É possível que você tenha duas? É possível que você tenha as três ao mesmo tempo? Você é agente penitenciário, você está lá. Aí, de repente, você deixa entrar no presídio um celular. Bom, será que aquilo causou algum prejuízo à administração pública? Se tiver causado, você vai ter uma responsabilidade civil. Bom, qual foi o crime que você cometeu? Lá, os crimes contra a administração pública, você vai ter uma responsabilidade penal. E vai responder também administrativamente pela irregularidade que você cometeu. Então, veja que você pode ter uma tripla responsabilidade. Agora, interessante, você vai ver que a responsabilidade administrativa não necessariamente você tem que causar um dano à administração pública. Por exemplo, você se lembra que a gente estudou no artigo 37 os princípios que regem a administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade e tal. Basta você infringir um princípio daquele ali, você agir com uma conduta contrária à moral administrativa, você pode estar sujeito à responsabilidade administrativa, sem nem ter causado um dano à administração pública. Por exemplo, você tem, ele fala lá, não sei se aqui ele fala, mas eu acho que sim, talvez em outras palavras, incontinência de conduta dentro da repartição. É aquele cara que está dentro do órgão público, começa a falar alto, começa a induzir os colegas a vamos se filiar ao sindicato, vamos se filiar ao partido político, o Lula não presta, não sei quem que presta, etc. e tal. Isso gera uma responsabilidade administrativa. Por quê? Porque você está infringindo um dever da administração pública.
Você não está agindo de acordo com o seu estatuto. Mas, professor, o fato de ele estar gritando na repartição pública gerou algum prejuízo material? Não. Teve algum crime? Foi enquadrado? Não. Mas existe a responsabilidade administrativa. Então, a responsabilidade administrativa de um servidor, de um agente público, ela pode existir independentemente de você ter causado um prejuízo para a administração. E eu não sei se vocês se lembram, já que ele está falando isso aqui, vamos relembrar lá no artigo 37. Quando você pratica um ilícito na sua conduta enquanto agente público, enquanto servidor público, você praticou um ilícito. Qual é o prazo que a administração pública tem e aquele ilícito gerou um prejuízo para a administração pública? Qual é o prazo que a administração pública, está lá no artigo 37, tem para entrar com uma ação de ressarcimento contra você para exigir que você pague aquele prejuízo? Qual é o prazo que ela tem? Alguém se lembra disso? Olha a situação, está lá no artigo 37. Eu sou um agente público, eu sou um servidor público e pratiquei um determinado ato e causei um prejuízo à administração pública. E aquele meu ato também foi considerado um ilícito, também foi considerado um crime, um ilícito de natureza penal. A minha pergunta é, qual é o prazo, isso tem lá no artigo 37, qual é o prazo que a administração pública tem para cobrar de você aquele dano que você causou para a administração pública? O dano que você causou para a administração pública. Você está confundindo, mas... Eu estou confundindo, é uma casca de banana. Isso é 5 anos ou é 2 anos? Não, acho que é uma imprescritível. O dano, a responsabilidade do dano é imprescritível. Você pode cobrar a qualquer momento. Não, depende do crime. Vai depender do crime. Certo? A questão da ação penal vai depender do crime. Porque é o seguinte, no estatuto tem uma previsão, mas no Código Penal também tem outra. Aí vai depender do tipo de crime que você vai cometer, certo? Então aí é outra história. Com relação à questão do dano, ele é imprescritível, certo? Página 91, meu amigo velho. Como a gente só tem essa aula aqui, e eu entendo que esse negócio aqui é muito importante, a questão do regime disciplinar, do inquérito administrativo, isso aqui com certeza vai cair. Então vamos lá, artigo 174. O funcionário público é administrativamente responsável perante os seus superiores hierárquicos pelos ilícitos que cometeu. Tudo bem? Aqui ele fala apenas da responsabilidade administrativa, mas a Constituição, ela diz que você tem uma responsabilidade civil, penal e administrativa. Tudo bem? 175. Considera-se ilícito administrativo a conduta comissiva ou omissiva. O que é uma conduta comissiva? Por ação. Omissiva, evidentemente, por omissão. Você está lá como agente penitenciário e você praticou um determinado ato de maneira, através de uma ação. Isso pode ser um ilícito administrativo, de maneira comissiva. Mas você se omitiu. De repente você está vendo lá uma bagunça, está vendo um celular de repente entrar lá na penitenciária, não faz nada, aquela sua conduta omissiva também é considerada como ilícito administrativo. Certo? Aí ele diz aqui o seguinte, artigo 175, página 91, ó. Considera-se o ilícito administrativo a conduta comissiva ou omissiva do funcionário que importe em violação do dever geral ou especial de proibição fixados neste estatuto e em legislação complementar, ou que constitua comportamento incompatível com o decoro funcional ou social. Certo? Quer dizer, isso aqui é aquele artigo, pessoal, não adianta você estar perdendo muito tempo para estar explicando. O que é um ilícito administrativo? É aquele que fere o estatuto, os seus deveres e o chamado decoro funcional. Parágrafo 1. O ilícito administrativo é punível independentemente de acarretar resultado do serviço estatal. O que ele quis dizer com isso? Na década de 70, ele utilizava essa frase, hoje é diferente. Hoje é diferente. O que ele quis dizer com isso? O ilícito administrativo é punível independentemente de acarretar resultado. Você viu o exemplo que eu dei aqui? O servidor público, ele tem uma responsabilidade civil
penal e administrativa. Na responsabilidade civil, é quando você agiu ou se omitiu com relação a um determinado ato e você causou um prejuízo à administração pública. Por exemplo, eu estou lá mexendo no notebook, no computador, eu tô lá na repartição pública, deixei uma janela aberta, deu uma chuva, entrou, acabou com o computador, estou dirigindo um veículo em alta velocidade, certo? De maneira displicente, bato numa árvore. Responsabilidade civil é aquela que existe o dano. Penal é o crime e na administrativa é quando você fere um dever administrativo. Mas veja que na responsabilidade administrativa ela vai existir independentemente de você causar um dano à administração pública. É isso que diz, por exemplo, na lei de 1112. Só que na de vocês, em vez de dizer dano, ele diz resultado. Então, na hora da tua prova, ele vai chamar esse dano de resultado. Então, o que seria esse resultado? É o dano. Então, veja só, o ilícito administrativo ele é punível independentemente de acarretar um resultado ao serviço estatal. Em outras palavras, independentemente de acarretar um dano ao serviço estatal. Por exemplo, você está lá na repartição pública e você é aquele cara aqui, como é o exemplo que eu dei, está aliciando alguns outros colegas a se filiar a um partido político. Rapaz, vamos aqui para o partido político A, para o partido político B, vamos aqui para o sindicato, você está fazendo campanha. Não causou nenhum prejuízo ao atendimento do público, não causou nenhum prejuízo à administração pública. Não teve nenhum dano, você só está gritando lá na repartição pública e assim por diante. Mas aquilo é o ilícito administrativo, que você feriu um dever administrativo. E você pode responder por isso? Pode. Independentemente do prejuízo, independentemente do resultado, certo? Por exemplo, você pegou um carro, peguei um carro do Ministério do Trabalho, sem autorização, peguei o carro e dei uma volta ali no ar. Um domingo, fui lá no Ministério do Trabalho, peguei o carro, dei uma volta no ar, certo? Aí para ninguém desconfiar, eu ainda botei, ainda completei o tanque de gasolina, ainda dei uma lavadazinha no carro, eu mesmo, pronto, mas eu dei uma volta lá no ar. Só o fato de eu ter dado essa volta lá no ar, eu respondo administrativamente, porque eu não poderia ter feito isso. Qual foi o prejuízo que a administração pública teve? Nenhum. Eu enchi o tanque do carro e ainda lavei o carro. Quer dizer, mas você feriu o princípio da administração pública, certo? A impessoalidade. Não era para estar passeando com o veículo. Então você responde administrativamente, independentemente de dano, responde. 176. A apuração da responsabilidade funcional será promovida de ofício ou mediante representação. Interessante isso, pode cair na sua prova. O que significa isso? Você cometeu uma irregularidade, algum ilícito administrativo. O teu chefe ele tem a obrigação de apurar. Ou então alguém pode levar isso ao conhecimento dele. Alguém pode representar. Por exemplo, a família de um preso leva ao conhecimento lá do diretor que você está praticando algum tipo de abuso de autoridade ou coisa parecida. Então, esse ilícito administrativo, essa responsabilidade, ela vai ser promovida de ofício ou mediante representação. Cuidado. Eu posso agir para lhe punir administrativamente, eu que sou o seu superior, de ofício, partindo de mim ou partindo de um terceiro. Certo? A apuração da responsabilidade funcional será promovida de ofício ou mediante representação pela autoridade, por quem? Pela autoridade de maior hierarquia no órgão ou entidade administrativa em que tiver ocorrido a irregularidade. Presumo que no caso do presídio deve ser o diretor. Se se tratar de um ilícito administrativo praticado fora do local de trabalho, nós vamos ver em que espécie de ilícito administrativo é esse. A apuração da responsabilidade será promovida pela autoridade de maior hierarquia no órgão ou na entidade a que pertencer o funcionário, a quem se imputar a prática da irregularidade. Interessante isso aqui. Se tratar de um ilícito administrativo praticado fora do local de trabalho, a apuração da responsabilidade será promovida pela autoridade de maior hierarquia no órgão ou entidade a que pertencer o funcionário, a quem se imputar a prática da irregularidade. Aí eu estava pensando aqui no exemplo para dar para o aluno. Eu me lembro que outro dia eu estava lá na Santa Casa. Aí tinha uns agentes penitenciários lá, levando um preso. O preso parece que estava doente.
Aí eles estavam lá, e eu conversando com eles, era uma meninazinha, eu comecei a conversar com ela, não, a minha função lá no presídio, como eu sou mulher, aquela coisa toda, eu não fico lá dentro não. A minha função é especificamente essa, sempre quando tem um preso, eu desloco, nós temos um setor para isso. Aí ela disse até brincando, eu vivo mais aqui na Santa Casa do que dentro lá da penitenciária. Suponhamos que ela cometa uma irregularidade lá na Santa Casa. Suponhamos que, por exemplo, ela deixe o preso, ela ficar com a custódia do preso lá dentro, ela não ficou, ela permitiu que o preso se comunicasse com outras pessoas, que o preso usasse celular. Veja que isso é uma infração, um ilícito administrativo que ela cometeu, mas ela cometeu fora do local de trabalho que ela estava. Ela estava lá na Santa Casa, ela estava em outro órgão prestando algum serviço, mas ela é agente penitenciário. A responsabilidade dela, do ilícito administrativo, vai ser apurada não lá na Santa Casa. Não vai ser aberto um inquérito administrativo na Santa Casa, não. Vai ser aberto um inquérito administrativo lá na penitenciária, pelo diretor, ou diretor adjunto, ou diretor-presidente, seja quem for, certo? Então, olha o que ela diz, ó. Se tratar de um ilícito administrativo praticado fora do local de trabalho, a apuração da responsabilidade será promovida da autoridade de maior hierarquia no órgão ou entidade a que pertencer o funcionário. Certo? Então, cuidado aí. Não vai ser lá na Santa Casa, não. Vai ser lá no meu órgão. Parágrafo único. Se imputar a prática do ilícito a vários funcionários lotados em órgãos diversos do Poder Executivo, a competência para determinar a apuração da responsabilidade caberá ao governador do Estado. Suponhamos que você está tendo uma operação, aí está lá, você é agente penitenciário, tem a Polícia Civil e tem a Polícia Militar. É uma ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar e agente penitenciário. Está ali, os três envolvidos. Bom dia. Certo? Os três envolvidos. É uma mega operação envolvendo. Foi praticado um ilícito administrativo naquela conduta. Quem é que vai, como é que você vai ser responsabilizado? Aí o exemplo. Você tem que entender o exemplo. Se imputar a prática do ilícito a vários funcionários lotados em diversos órgãos, um é lotado na Polícia Militar, outro é agente penitenciário e outro é policial civil. Do Poder Executivo, tem que ser do Executivo, a competência para determinar a apuração da responsabilidade não caberá àquele de maior hierarquia do teu órgão, não. Essa responsabilidade vai caber a quem? Ao governador do Estado. O governador do Estado vai bater a caneta, baixar a caneta e vai mandar que seja feita a responsabilidade de todos vocês. Certo? Página 91. Certo? Artigo 177. Vamos agora à responsabilidade civil. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre da conduta funcional, comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa. Para quem já deve ter estudado isso aí, conduta dolosa é aquela que você tem intenção de praticar o dano. Olha, eu vou causar um dano à administração pública, eu vou quebrar esse notebook. Conduta culposa, quando você age de forma negligente, imprudente ou com imperícia. Negligente é quando você está abaixo do normal, imprudente é quando você vai além. Imprudente é aquele cara que está aqui, pega o veículo da repartição pública, é para ir a 80 km, ele vai a 200 e bate. Isso foi uma conduta dolosa. Aliás, culposa mediante imprudência, desculpe. Dolosa quando ele quer realmente causar o prejuízo. Já uma conduta negligente, ele está andando no veículo, placa de 80 km por hora, ele vai a 60, mas o pneu está extremamente careca. Aí ele vai frear e bate em outro veículo. Aí foi uma conduta negligente. Veja que a negligência, ela está abaixo, você deixa de obedecer o mínimo. Na imprudência, você vai além, você acha que se garante. Então, ambas podem gerar a responsabilidade civil. Vamos para a responsabilidade civil. Nós vimos a responsabilidade administrativa. Vamos para a civil. A responsabilidade civil decorre da conduta funcional comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa que acarrete prejuízo. Interessante. É uma loucura, né, essa da lei? Porque na responsabilidade administrativa, ele fala, cuidado. Então vamos se ater à letra da lei. Acarretar resultado. Na responsabilidade civil, ele fala em acarretar prejuízo. Cuidado com essas besteiras.
Então veja que na responsabilidade civil eu tenho que ter um prejuízo. Eu estou aqui na repartição pública e estou incitando os meus colegas a se filiar ao partido político, aquela coisa toda, estou defendendo o Lula, sou contrário ao Moro, estou praticando uma infração administrativa, estou. Teve algum prejuízo disso? Não. Teve algum resultado? Não. Não precisa. Tanto é que ele bota no parágrafo único do artigo 175. O ilícito administrativo é punível, independentemente, isso aqui é batata em prova, né? Independentemente de acarretar resultado ao serviço estatal, isto é, independentemente de ter um resultado, de ter um prejuízo, não precisa, você responde administrativamente. Já na responsabilidade civil, não. Na responsabilidade, teve que ter um prejuízo. Ou você quebrou o notebook, ou você bateu o carro, senão você vai ter a responsabilidade administrativa, mas não vai ter a responsabilidade civil, porque não houve propriamente um dano. Não precisa ter o dano, o prejuízo. No outro, precisa ter o prejuízo. Responsabilidade civil, responsabilidade administrativa. Certo? Aí ele diz: a responsabilidade civil decorre da conduta funcional 177. Comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que acarrete prejuízo para o patrimônio do Estado, de suas entidades ou de terceiros. Que de repente você pode causar um prejuízo também, certo? Isso vai gerar uma responsabilidade civil, não precisa ser somente do patrimônio da administração pública, pode ser também do patrimônio de terceiros. Por exemplo, eu estou lá no Ministério do Trabalho, recebi uma documentação da empresa e dei fim a um documento da empresa, a uma folha de pagamento da empresa. Não sei o que foi que eu lutei, toquei fogo, não sei o que e tal. Existe responsabilidade civil? Existe. Aí o que vai acontecer? Vamos lembrar do artigo 37, a responsabilidade civil. Aquele cara que você causou um prejuízo, você está lá, certo? Está fazendo a averiguação para saber se a pessoa ela vai entrar com algum objeto que não permite lá na penitenciária. Aí tem um celular, aí você apreende o celular, aí você vai ter que devolver o celular. Aí você não devolve o celular. Existe uma responsabilidade administrativa, muito provavelmente penal, porque você deve ter cometido um crime aí também contra a administração pública, e a responsabilidade civil. Mas, professor, eu ao pegar aquele celular, eu não causei um prejuízo à administração pública, mas você causou um prejuízo a terceiro. Você causou um prejuízo, por exemplo, à família daquele preso. Então vai gerar-se uma indenização. Então não necessariamente o prejuízo tem que ser da administração pública. Pegar algum objeto da repartição pública, quebrar algum objeto da repartição pública, pode ser uma responsabilidade também de um prejuízo que você causou a um terceiro. Por exemplo, você está no carro lá de agente penitenciário, está no carro da repartição, lasca na traseira de um carro, de uma pessoa, de um particular, gerou uma responsabilidade para terceiro. Ele gerou um prejuízo para terceiro, a responsabilidade civil. Parágrafo 1º, não existe mais a colega disse uma coisa aqui interessantíssima. Ela viu na prova de 2011 que caiu, eu não sei se alguém deve ter visto aí, que caiu essa história aquela história do endobro das férias, né? Meu Deus do céu. Olha, é aquela história. Dê uma lida, estude, mas olha, isso vai dar uma confusão se eles colocarem isso. O pessoal vai recorrer, escreve o que eu estou dizendo. Então assim, vamos ler, né? Aí eu pergunto a vocês, será que pode cair uma questão sobre prisão, que eu estava perguntando, prisão administrativa? Você vai estudar prisão administrativa? Isso é um absurdo. Esse cara é uma questão sobre prisão administrativa. Mas está no estatuto, pelo amor de Deus. Certo? Negócio, né? Por exemplo, pode ser que caia as opções dela ser lista ou ilícita. Da prisão administrativa é lista ou ilícita. Meu Deus do céu. Mas essa do caso dela para você tirar pelas outras alternativas. Tipo, quando eu vi, eu fiquei pensando. Aí, pelas outras alternativas, a conclusão era verdadeira. Meu Deus, mas prisão administrativa, isso eu fico até arrepiado com isso. É verdade. Que, meu Deus, isso foi abolido. Meu Deus. Fiança. Sabe o que era fiança, pessoal? Era uma garantia que você tinha que dar. Você, servidor público, você tinha que dar uma garantia para o poder público, tipo uma grana, certo? O que é o fiador, pessoal? O que é o fiador? O fiador é o garantidor. É aquele cara que vai alugar um apartamento, aí tem lá, você tem a obrigação principal, aí tem o fiador. O fiador é aquele que vai garantir o pagamento caso você não pague. Então, na responsabilidade do Estado, havia isso também na União.
aboliram isso, pessoal. Você tinha que dar uma garantia, você servidor público, tomou posse, aquela coisa toda, você tinha que dar uma garantia lá num determinado valor, numa conta, para que se você causasse um prejuízo, a administração pública iria atrás de você. Pessoal, hoje, na Lei 8.112, por exemplo, e provavelmente no estado do município, você pode ser descontado do teu salário. Pronto, está resolvido. Para que negócio de fiança, pelo amor de Deus? Mas vamos ler, né? Ele diz aqui o seguinte: para primeiro, a indenização, amigão, página 91, a indenização de prejuízo causado ao Estado ou às suas autarquias, no que exceder os limites da fiança, quando for o caso, não existe mais fiança, será liquidada mediante prestações mensais descontadas. Tudo bem. A fiança não existe mais, mas as prestações tudo bem. Em folha de pagamento não excedentes a 10ª parte, quer dizer 1/10 do vencimento. É o vencimento no singular, não é o vencimento no plural não, certo? É o vencimento base. A falta de outros bens que respondam pelo ressarcimento. Então veja aqui, vamos entender. Na responsabilidade civil, você causou um prejuízo, ou à administração pública, ou a terceiros. Então você vai ter que ressarcir. Você vai ressarcir aqui de 3 formas. Primeiro, você tem a história da fiança. Segundo, você tem a história de ser descontado no teu salário, no teu vencimento. E terceiro, você pode também indenizar a administração pública com outros bens seus. Por exemplo, você causou um prejuízo à administração pública e você tem um carro, você tem uma casa, você tem um imóvel, você tem um terreno. Esses bens, eles podem ser utilizados para ressarcir a administração pública. Então existem 3 formas de você ressarcir a administração pública. Deu para entender? Ou um desconto no teu salário, ou com relação aos bens, ou com relação à fiança. Não existe mais fiança. Bom, mas pode cair na tua prova. Então vamos ler de novo. Qual é a preferência que se dá? Para primeiro, a indenização do prejuízo causado ao Estado ou às suas entidades no que exceder a fiança, quando for o caso, será liquidada mediante prestações mensais descontadas em folha de pagamento, não excedentes a 10ª parte do vencimento, a falta de outros bens que respondam pelo ressarcimento. O que nós podemos entender como isso? Você causou um prejuízo à administração pública. Qual é a primeira coisa que o Estado vai pegar? A fiança. Vai pegar a fiança. Nos limites da fiança. Se passar essa fiança, agora pelo amor de Deus, não existe mais fiança. Pode cair, porque eu fico altamente constrangido quando eu falo uma coisa que não existe mais, mas pode cair na tua prova. Então você depositou lá essa grana. Eu até tenho medo de estar sendo gravado, o professor está falando em fiança, não existe mais. Por exemplo, então você depositou lá um valor. Você depositou 10 mil reais nessa fiança. E você causou um prejuízo de 20 mil. O Estado vai lá, pega esses 10 mil, mas está faltando os outros 10 mil. Ele vai aonde? Nos teus bens ou no teu vencimento? Qual é a prioridade? Teus bens ou o vencimento? Os bens, não é o vencimento. Preste atenção na casca de banana. Agora, isso quando ultrapassa, né? Olha o que ele diz, ó. No que exceder os limites da fiança, quando for o caso, será liquidada mediante prestações mensais, descontadas em folha de pagamento, não excedentes a 10ª parte do vencimento, vírgula, a falta de outros bens que respondam pelo ressarcimento. Quer dizer, raciocina comigo, o que ele está querendo dizer aqui? A falta de outros bens é que você vai para o salário do cara. Então quer dizer que você está dando preferência aí aos bens. Você vai para os bens do cara, um terreno, não sei o que, etc e tal. Se você não tiver bem, se você não tiver casa, não tiver terreno, não tiver pato, não tiver nada, aí é que ele vai descontar no teu salário. Deu para entender isso aí, ó? Então veja só, você causou um prejuízo ao erário, aos cofres públicos. O prejuízo foi de 20 mil, a fiança era 30 mil. Vamos lá, primeiro exemplo. Você causou um prejuízo de 20 mil, a fiança era de 30 mil. Vai ser descontado alguma coisa do teu salário, vai ser pego teus bens? Não, porque a fiança cobriu.
Agora, a fiança era de 20 mil, você causou um prejuízo de 30 mil, você está devendo 10 mil. Aí isso pode ser descontado aonde? Ou no teu salário ou nos teus bens. Mas veja o que ele diz. Serão descontadas na folha de pagamento, não excedentes a 10ª parte, 1/10 do vencimento base, vírgula. Mas esse desconto só vai ser efetuado, vírgula, na falta de outros bens que respondam pelo ressarcimento. Veja que ele bota aqui a falta. A falta. Se ele botasse assim, ou, aí seria outra história. Ou então, agora ele botou a falta. Então só vai ser descontado se não tiver o bem. Então primeiro dá preferência ao bem, depois é que vai para o desconto. Deu para entender isso aí? Cuidado com essa besteira. Na prática, como é que é? Não tem esse negócio de fiança e não tem esse negócio de bem. Certo? Na lei do 1112 ele fala dos bens. Mas eu nunca vi negócio de servidor tá vendendo bem para eu pelo menos nunca vi na prática, mais de 20 anos e tal. Mas lá tem. Fiança que acabou. Geralmente o que acontece? Causou prejuízo? Desconta no salário do cara. E decore essa história desse 1/10. Pois não. Deu para entender isso aí? Deu para entender isso aí? Estou chegando a casar, se não disse que qualquer fiança, eu sei que não existe, mas eu queria saber o que era. Fiança é o seguinte: quando você tem uma responsabilidade civil na administração pública, você é um servidor público. Na responsabilidade civil é quando você causa um prejuízo à administração pública. Você está dirigindo um carro lá da penitenciária e bateu no terceiro, ou então bateu numa árvore, causou um prejuízo. Gerou um prejuízo de 30 mil reais que você vai ter que pagar. Como é que você vai pagar isso? Existem 3 formas: fiança, descontar no teu salário, ou então o Estado vai atrás dos teus bens, de um terreno, tendo uma casa, uma moto, um carro, etc., para pagar aqueles 30 mil. A fiança, ela não existe mais, mas como está aqui, certo? Com certeza lá não existe mais fiança. Eu não sei se era no ato da posse, ou era no ato do exercício, aquela coisa, também não é o caso. O que acontece? Você chega e depositava lá nos cofres públicos uma garantia. O que é a fiança? É uma garantia. Fiador, eu até dei o exemplo do apartamento. Se alugou meu apartamento, você vai ter que pagar o aluguel, mas ele é o fiador. O fiador é o garantidor. O fiador é aquele cara que vai pagar, que vai garantir aquele pagamento se você não pagar. Então é para isso que serve a fiança. Estado, servidor e fiança. A fiança, ela vai ser utilizada para pagar aquele meu prejuízo, caso eu não tenha grana aqui agora, certo? Então o que vai acontecer? Você causou um prejuízo de 30 mil reais. A fiança era de 30 mil reais. Pega a fiança e paga. Pronto. Tá pago. Responsabilidade civil. Mas isso, deixa eu perguntar. Peguei a fiança, paguei os 30 mil. Responsabilidade civil, ok. Você responde administrativamente ou não? Responde. Porque administrativamente não precisa nem do prejuízo, doutor. Você responde administrativamente? Pode responder penalmente? Pode, mas civil você pagou. Agora suponha o seguinte, que o dano que você causou foi de 30 mil e a fiança era só de 20. Não deu para pagar. Você está devendo 10 mil. O que acontece? Aí existem 2 formas do Estado ir atrás de você. Primeiro, ele pode descontar do teu salário, que é o mais comum. Segundo, ele pode ir atrás dos teus bens. Ele vai primeiro atrás de quem? Dos teus bens, pela lei. Se você não tiver bem suficiente para pagar isso aí vai descontar do teu salário. Parágrafo 2º. Em caso de prejuízo a terceiro, o funcionário responderá perante o Estado ou suas entidades através de uma ação regressiva proposta depois de transitar em julgado a decisão judicial que houver condenado a fazenda pública a indenizar o terceiro prejudicado. O que é a fazenda pública? É o erário, é a renda do Estado. Presta atenção, vamos entender isso aqui, como é que funciona. A gente lê isso aqui lá no artigo 37, não sei se vocês se lembram, que eu falei para você. Olha, nos livros, eu já vi vídeo aula, tem professor que vai falar em responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva. É legal isso aí? Mas não vai cair na sua prova. É muito importante isso? Mas nesse momento não. Você vai fazer uma prova e você não tem tempo. Então entenda o que você tem que ler. Não vá atrás de responsabilidade objetiva, com culpa, sem culpa, não sei o quê. Meu irmão, isso é altamente complexo. Você tem que entender o seguinte: eu sou o servidor público, causei um dano ao patrimônio de terceiro. Peguei aquele celular que valia 5 mil reais e não devolvi. Ou então bati na traseira do teu carro com a viatura
lá da repartição pública. Causei um prejuízo. Quem é que vai ressarcir esse prejuízo causado até... No prejuízo anterior, veja que no anterior eu causei prejuízo a quem, pessoal? Ao Estado. Quando você causa prejuízo ao Estado, aí tem aquela história, fiança, os bens do cara e o salário. Agora, você está causando um prejuízo a terceiro. Olha a diferença. Quando você causa prejuízo a terceiro, não é você que paga inicialmente, não. Quem é que vai pagar? É o Estado. Ao Estado, ele vai entrar com uma ação contra você, chamada de ação regressiva. Por que é regressiva? É regresso, ele vai pegar e vai dizer: fulano de tal, Gilberto, tu causou o dano lá, eu paguei e eu trago para mim. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, responsabilidade que o Estado ele assume pelo exercício da tua conduta, certo? Agora tem alguns detalhes aqui, veja só. No artigo 37 ele depois apura, né? Se houve inculpa. Exatamente. Agora o que acontece é o seguinte: vamos amarrar isso aqui com o artigo 37 da Constituição. Eu causei um prejuízo a você, que é um terceiro, eu, agente penitenciário. Tudo bem. O Estado vai e paga. Ele paga independentemente de qualquer coisa. A responsabilidade é chamada de objetiva. Vai saber se houve culpa, se houve não sei o que, se choveu, se não sei o que, se o cara agiu. Ele paga. Causou um prejuízo a um terceiro, o Estado paga. Agora, o Estado, quando vai entrar contra você, cobrando, ele tem que provar se houve dolo ou culpa. Isso está lá no artigo 37. Isso é a chamada responsabilidade subjetiva. O Estado, ao cobrar de mim, ele vai ter que provar que eu, agente penitenciário, agi de maneira imprudente, de maneira negligente, de maneira imperita, ou eu realmente quis afanar aquele celular. Eu agi de maneira culposa, de maneira intencional, para realmente querer subtrair aquele celular. Se ele não conseguiu provar isso, ele não cobra de mim. Certo? O colega bem lembrou, está no artigo 37. Mas vamos ler de novo. Ele diz aqui o seguinte, parágrafo 2º. Em caso de um prejuízo causado a terceiro, o funcionário responderá perante o Estado ou suas entidades através de uma ação regressiva proposta, só que essa ação que o Estado vai pagar, primeiro ele paga, depois ele cobra de você. Proposta depois de transitar em julgado a decisão judicial que houver condenado a fazenda pública a indenizar o terceiro prejudicado. A família daquele preso que teve o celular subtraído entrou com uma ação contra o Estado. Ela não entra com uma ação contra o funcionário público, ela entra com ação contra o Estado. Aí essa ação vai tramitar. Bom, lá nessa ação o Estado ele vai perder em primeira instância, só que ele vai poder recorrer, aí recorre. Quando não houver mais a possibilidade de recorrer, é porque transitou em julgado. Não tem mais para onde correr. Tem que pagar? Tem que pagar. Eu só vou cobrar do servidor depois que transitar em julgado, que não tiver mais a possibilidade de recurso. Cuidado com isso. A família do preso entrou com aquela ação de ressarcimento daquele celular que era muito caro e etc e tal. Aí eu estou lá, aí ela acionou o Estado, o processo está demorando muito tempo, está demorando 1 ano, 2 anos, teve uma decisão em primeira instância, o Estado perdeu, teve em segunda instância, o Estado perdeu, mas ele recorreu ainda, lá para o STJ, lá para o Supremo, o processo já está rolando há 5 anos, aí o Estado vai chegar para você e vai dizer: rapaz, é o seguinte, nós perdemos em primeira e segunda instância, muito provavelmente vamos perder lá em cima, eu vou cobrar de ti aqui uma ação regressiva, pode ir dando. Por quê? Porque tem que transitar em julgado. Tem que primeiro transitar em julgado. Certo? Deu para entender isso aí? Você está vendo como essa parte é complexa da responsabilidade? Demais. 178. Bom, vimos a responsabilidade administrativa, vimos a responsabilidade civil, vamos agora para a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, por exemplo, direito penal, meu irmão, estude os crimes contra a administração pública. Vai cair, vai, estude. Meu irmão, mas não tem perigo daquele ali não cair, né? Peculato, não sei o quê. Meu Deus do céu, os crimes contra a administração pública. Certo? Ah, estou sem tempo de ver os outros crimes, mas veja pelo menos esse daí, pelo amor de Deus. 178.
A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados por lei ao funcionário nesta qualidade. Então, veja só, a responsabilidade penal são crimes e contravenções. Aonde é que estão definidos crimes e contravenções? Lá no Código Penal. Definidos em lei. Que lei é essa? O Código Penal. O Código Penal. Certo? Então, a tua responsabilidade penal vai ser caracterizada pelos crimes que você comete contra a administração pública, lá no Código Penal. Agora, ao funcionário público agindo nessa qualidade. O que ele quis dizer quando que a responsabilidade penal vai ser caracterizada nessa qualidade? Porque o que acontece é o seguinte, meu amigo. De repente, eu sou um cara aqui, que eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. De repente, eu estou aqui no meu veículo, bato no teu veículo, lhe causa um prejuízo. Bom, eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Bom, mas o que o Ministério do Trabalho, o que a União tem a ver com isso? Eu não estou no exercício das minhas atribuições. Foi isso que ele quis dizer nessa qualidade. Eu causei um dano a você? Causei. Causei um crime a você? Causei. Agora, eu agi na qualidade de auditor? Não. Foi cometido um crime? Foi um crime de dano, além da responsabilidade civil. Então, quando ele diz nessa qualidade, você tem que agir na qualidade de servidor público. Você tem que estar no exercício das suas atribuições. Certo? Agora, isso é tão complicado. Só para você entender aqui, um exemplo aqui curioso, não vai cair na sua prova, mas é interessante. Suponhamos o seguinte: muito provavelmente, com essa criação de polícia penal, vocês vão poder andar armado, aquela coisa toda. Eu tenho impressão, teve até um aluno lá no Luciano Feijão comentando isso, que ele disse até um negócio interessante, que eu acho que isso vai acontecer. Polícia militar, eu acho que vai sair do presídio, quando se for criada a polícia penal, né? Não tinha pensado nisso. Será que isso vai acontecer? Provavelmente, né? Polícia penal, então vocês vão tomar conta de tudo, né? Então, a questão é o seguinte: suponhamos que você esteja armado fora do trabalho. Aí você está armado, tem uma discussão com o vizinho, um belo domingo, pega a arma e dá um tiro na pessoa, causa uma lesão corporal, causa um homicídio, sei lá o que e tal. Existe a responsabilidade penal enquanto servidor público ou não? O que você acha? Existiu? Você está num domingo em casa, fazendo um churrasco, teve um problema, pegou a arma, pá. Existe ou não? Em razão. Ele, tudo bem, ele não estava em serviço, ele não agiu na qualidade de servidor público, mas ele estava com a arma da repartição. Eita, tá vendo o abacaxi? Particular. Meu irmão, isso é polêmico pra caramba na jurisprudência. Já vi decisão dizendo que sim, já vi decisão dizendo que não, que o Estado responde, não sei o quê. Porque aí tem um detalhe, que além da responsabilidade penal sua, a responsabilidade penal ela vai ser sua e tal, aquela coisa toda. E a responsabilidade civil? Será que o Estado ele vai ser obrigado a indenizar aquela família que o cara deu tiro? Aí você diz, não. Por que não? Se o Estado lhe deu aquela arma, se ele lhe deu é porque ele confiou em você. Ah, mas você não estava a trabalho, mas o Estado lhe deu a arma. Será que ao lhe dar a arma e dizer tu pode andar armado para tudo quanto é canto, será que o Estado também passa a responder civilmente? Está vendo como o negócio não é tão simples? Viu? Mas isso é outra história. Vamos adiante. Responsabilidade penal 179. São independentes as instâncias administrativa, civil e penal e cumuláveis as respectivas combinações. O que é uma combinação? Pena. Mas veja só, aqui eu estou falando da responsabilidade penal. Penal. Na administrativa tudo bem. Eu estou falando aqui é no crime. Você está lá, certo? Aqui foi um negócio mais pesado, meu irmão. A responsabilidade penal, você concorda comigo que ela é mais pesada que a responsabilidade administrativa. Você matou um preso. Aí você foi condenado, aquela coisa toda e etc e tal. Administrativamente, automaticamente você se lasca. Porque você perde seu cargo. Além de perder a tua liberdade. Então é isso que eu estou querendo dizer. A responsabilidade penal, ela reflete automaticamente na administrativa. E reflete automaticamente na civil, que vai gerar um dano, tu matou alguém. Agora, a responsabilidade administrativa, ela não necessariamente reflete na penal. Entendeu como é que é a história? Você está lá na penitenciária, começa a falar alto, é aquele cara muito extravagante, vai com a roupa que não é para ir, não sei o quê, papapá, opa. Você tem uma responsabilidade administrativa. Mas aquilo foi crime? Não necessariamente. Mas se você se lascar aqui, aí você se lasca aqui automaticamente, aqui e aqui. Entendeu? Porque a responsabilidade penal, ela é sempre maior, certo? Está lidando com a liberdade do cara, né? Beleza. Por isso que elas são independentes, mas cumuláveis entre si. Eu posso acumular.
Eu posso ter uma responsabilidade penal e acumular com a civil e administrativa. Mas eu posso ter só uma administrativa. Eu posso ter uma administrativa. Eu posso ter uma responsabilidade administrativa e civil e não ter uma penal? Posso. Cometi um ilícito administrativo lá, um desvio de função. Não era para deixar aquele computador no setor tal, que era um setor, por exemplo, não era para ter deixado o computador lá numa área aberta, e eu deixei, deu uma chuva e danificou o computador. Responsabilidade administrativa, responsabilidade civil. Teve crime? Não. Agora eu pego o computador e levo para casa, agora é meu. Opa, crime, peculato. Tem responsabilidade administrativa? Com certeza. Tem que ressarcir o erário? Também. Então veja que essas três responsabilidades, elas estão entrelaçadas. Eu posso ter duas, posso ter só uma. Normalmente quando você tem a penal, que é a mais violenta, você se lasca nas outras duas. Então elas são cumuláveis entre si, certo? Foi isso que ele disse, ó, a responsabilidade, a 179 são independentes as instâncias administrativas, civil e penal, e cumuláveis as combinações. Para primeiro, sob pena de responsabilidade, o funcionário que exercer a atribuição de chefia, tomando conhecimento de um fato, aqui é o diretor, que possa vir a se configurar ou se configura como ilícito administrativo, ele é obrigado, não é uma faculdade, a representar perante a autoridade competente a fim de que esta promova a sua apuração. Se ele não for a autoridade competente, então veja só, sob pena de responsabilidade, que é quem vai se lascar, é ele. Por exemplo, lá no presídio, o colega até disse, você tem um chefe de equipe, um chefe não sei o que, um diretor adjunto, um diretor não sei o que, etc e tal. Certo? De repente você é o chefe de equipe. Nós vamos ver quem é o responsável para apurar esse ilícito administrativo. Você tem lá, dependendo do tipo de ilícito, você vai ver quem é a autoridade competente. Você não é a autoridade competente para abrir o processo administrativo com o cara, porque você é chefe de equipe. Mas você que está na linha de frente, você que verificou aquela irregularidade, o que você tem que fazer? Ah, mas não sou eu que vou abrir um inquérito administrativo, mas você tem que comunicar, senão quem se lasca é você. Foi isso que ele quis dizer. Vamos lá, vamos ler de novo? Sob pena de responsabilidade, o funcionário que exercer as atribuições de chefia, é o chefe imediato lá, ó, tomando conhecimento de um fato que possa vir a se configurar, não precisa nem se configurar ainda não, ou se configura como um ilícito administrativo, ele é obrigado, na hora da tua prova ele vai botar que o cara é facultado, representar, o que é representar? É levar o conhecimento perante a autoridade que é competente, certo? Eu vou te dedurar o diretor, a fim de que esta promova a sua apuração. Parágrafo 2º. A apuração da responsabilidade funcional será feita através de uma sindicância ou de um inquérito. Nós vamos ver a diferença do inquérito administrativo para a sindicância. Sindicância é mais leve, ela é mais larga, certo? Nós vamos ver, certo? Para terceiro, se o comportamento funcional irregular configurar ao mesmo tempo, olha aí, ao mesmo tempo, responsabilidade administrativa civil e penal, a autoridade que determinou o procedimento disciplinar adotará providências para a apuração do ilícito civil e penal, quando for o caso, durante ou depois de concluídos a sindicância ou inquérito. Olha como isso aqui é interessante. Preste bem atenção. Você praticou um crime de tortura. Isso é crime. Lá na penitenciária. Entenda. Gerou uma responsabilidade penal, administrativa e civil. Eu pergunto, o diretor do presídio, quem é que vai exigir, quem é que vai condenar a uma pena em virtude do crime cometido de tortura? É o diretor do presídio? Não. Claro que não. É quem? É o juiz, é o poder judiciário. Então, a responsabilidade para apurar lá a história vai ser a responsabilidade administrativa. Agora, na responsabilidade civil e na responsabilidade penal, pelo dano que foi causado, aquela coisa toda, ele está dizendo aqui que vai ser jogado para outro lugar. Mas cuidado, que na responsabilidade civil pode ter o descontozinho lá, aquela coisa toda, né? Pode ter também a questão da fiança, mas veja que isso daqui geralmente é apurado judicialmente. O cara vai contestar isso aqui judicialmente.
judicialmente. Isso aqui vai ser resolvido judicialmente, a responsabilidade civil e principalmente a responsabilidade penal. Eu vou ficar na administrativa, eu sou o diretor. Então eu pego você aqui que é agente penitenciário e vou dizer aqui o seguinte: olha, nós vamos apurar aqui a tua responsabilidade administrativa. Só que eu quero te beneficiar. Você é meu amigo, é meu colega de turma. Olha só, vixe, não quero lhe lascar. Você praticou uma tortura. Sabe o que eu vou fazer? Rapaz, eu vou abrir um inquérito administrativo aqui para lhe punir. Certo? Vamos abafar a questão da tortura. Por quê? Porque aí nós vamos lhe punir aqui com uma suspensão, pronto, está resolvido. O diretor não pode fazer isso. Ele teria que comunicar aos órgãos competentes que houve essa prática, por exemplo, da infração penal. Porque o crime, ele não apura, não é com ele. Ele manda isso aqui para quem? Ou para a polícia judiciária, provavelmente para a polícia civil, se for o caso, a polícia federal, o Ministério Público. Ele tem que comunicar, senão quem vai se lascar ele. Ele não pode estar libertando, não. Certo? Porque muitas vezes aquilo, é por isso que você tem que saber a diferença do que é responsabilidade civil, penal e administrativa. Muito importante isso. Mas essa ação penal ela pode ser pública, né? Pode. Se denunciar o Ministério Público, ele pode entrar. Claro, nós temos ação penal pública, ação penal privada, sem problema. Não precisa nem que o diretor, porque aqui eu estou falando do diretor, ele tem a obrigação de levar o conhecimento, mas o Ministério Público pode tomar conhecimento através de terceiros, através de uma nota da imprensa, que a gente chama de notícia crimes, ou delatio crimes, né, que vamos chamar. A família do preso pode ir lá, tá entendendo? Agora, o diretor, ele é responsável, ele não pode abafar o negócio. Vamos ler de novo. Eu falei isso, pois não, amigo. Pelo vídeo aula, onde o professor ele falava que tinha que ter a averiguação interna do presídio para que houvesse a denúncia ao Ministério Público para ele punir. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Certo? Então, assim, assim, muito cuidado, assim, eu sei, é legal a história da videoaula, tá? Mas às vezes, pessoal, eu tenho muito cuidado com isso, é como eu disse a vocês, ó. Tem determinadas coisas aqui na nossa aula que eu omito, certo? Que eu não falo, mas que são importantes, são extremamente importantes, não tenho certeza que vai cair na sua prova. Tá entendendo? Por exemplo, um negócio como esse, ele é interessante, mas ele não vai entrar nessas minúcias, nesse detalhe. O que o colega quis dizer aí é o seguinte: surgiu lá esse crime, pá, aí o diretor vai encobrir, ele vai fazer sua responsabilidade administrativa. Aí o colega disse que viu numa videoaula que tem que ser feita toda essa apuração, aquela coisa toda pelo diretor, aquele negócio todo. Aí como é? Aí ele tem que mandar isso para o promotor, aí o promotor oferece uma denúncia. Na denúncia é que eu vou apurar a responsabilidade penal. Essa denúncia ela é feita lá no processo. O que ele quis dizer foi que se não houve irregularidade no processo administrativo em relação à tortura. Então não tem que ter também irregularidade em relação ao penal. Não necessariamente. Agora eu entendi. Suponhamos que o diretor aqui apurou a questão da tortura e tal, e ele verificou que não houve a infração administrativa. Na verdade, aqui foi beneficiar o cara. O promotor de justiça ele é obrigado a acatar isso? De jeito nenhum. O próprio promotor de justiça, o Supremo já decidiu isso, tem poder de investigação. Já está básico. Que a Polícia Civil e a Polícia Federal, principalmente a Polícia Federal, batiam muito em cima disso, entraram inclusive com ação para evitar que o Ministério Público pudesse investigar. Porque ele dizia que função de investigação não é de promotor, de Ministério Público, quem investiga é a polícia. Só que o Supremo disse: meu irmão, eu sou o promotor, sou o titular da ação, eu que vou fazer a ação, por que eu não posso investigar? Posso sim. Operação Lava Jato, o Janot pega tudo mastigado da Polícia Federal, mas ele mesmo pode investigar? Claro que pode. Claro que pode. Então o fato do diretor, na sua videoaula lá, o fato do diretor, agora eu entendi, está investigando aquilo ali, aí constatou que não houve tortura, bom, então o inquérito administrativo não vai punir. Beleza. Isso impede o promotor de entrar com a responsabilidade penal? De jeito nenhum. O promotor vai investigar por fora. Ele pode inclusive acionar quem? A Polícia Civil, para investigar aquilo ali. Não necessariamente. Aquilo ali é apenas um elemento, meu irmão. Só para você ter uma ideia, o inquérito, vamos falar inquérito policial, né? O inquérito policial não é nem obrigatório para que o promotor de justiça ofereça uma denúncia. Só para você ter uma ideia, tem lá no Código de Processo Penal. Por quê? Porque o promotor de justiça ele pode ter outros elementos que cheguem ao conhecimento dele, outras provas que ele tenha para oferecer aquela denúncia. Não necessariamente através do inquérito. Normalmente ele manda a Polícia Civil e a Polícia Federal fazer o inquérito. Claro, para ele ter maiores subsídios. Mas precisa? Não, nem precisa. É dispensável. Se o comportamento funcional irregular configurar ao mesmo tempo
a responsabilidade administrativa, civil e penal, a autoridade que determinou o procedimento disciplinar, o diretor, adotará as providências para a apuração do ilícito civil e penal, quando for o caso. Meu irmão, aí está lá, ele viu que, caramba, estou investigando isso aqui através de um processo administrativo. Cara, isso foi uma tortura, isso é sério, isso é crime. Vai haver também uma responsabilidade penal e civil. Na administrativa eu me garanto aqui, mas eu descobri que tem as outras duas, eu não posso abafar. O que ele tem que fazer quando for o caso? Adotará as providências para apuração. Que apuração é essa? Que providência é essa? Sei lá, vai comunicar o Ministério Público, vai comunicar o governador, ele tem que comunicar alguém. Vai estar previsto em algum lugar que ele tem que comunicar alguém. Ele deverá tomar essa atitude, aí o que cai na sua prova? Durante ou depois de concluídos a sindicância ou inquérito. Certo? Não necessariamente tem que ser só depois. Eu estou fazendo a investigação administrativa com relação àquele crime de tortura. Não, deixa eu terminar tudo. Depois que eu terminar tudo, é que eu vou pegar, vou analisar se houve ou não a tortura. Aí é que eu vou levar o conhecimento do Ministério Público, da polícia, não sei da onde, para fazer uma possível apuração da responsabilidade civil e penal. Não precisa ser depois, pode ser durante a sindicância ou inquérito. Inicia a sindicância, inicia a investigação. Senhor promotor, é o seguinte, iniciamos uma investigação de uma possível tortura que tenha acontecido. Pronto, já comuniquei o caso. Entendeu? Porque, como o colega disse, eu terminei lá, certo? Aí não vou comunicar, porque eu entendi que não tem responsabilidade civil e penal. Tudo bem, você entendeu. E o promotor, ele tem que entender também, né? O Ministério Público. Parágrafo 4. Fixada a responsabilidade administrativa do funcionário, a autoridade competente aplicará a sanção que entender cabível. Foi a responsabilidade administrativa. Pá, se lascou, certo? Que entender cabível. Ou que for tipificada neste estatuto para determinados ilícitos. Na aplicação da sanção, a autoridade leva, isso tem hoje em dia, na Lei 8.112, servidores federais. Na aplicação da sanção, a autoridade levará em conta os antecedentes do funcionário, as circunstâncias em que o ilícito ocorreu, a gravidade da infração e os danos que delas provierem para o serviço estatal, para terceiros. É muito importante isso. Isso na responsabilidade administrativa. Descobrir que você cometeu aquela irregularidade administrativa. Você estava com incontinência na repartição, aquela conduta escandalosa, aquela coisa toda, induzindo seus colegas a ser filiado ao partido político, aquela coisa toda e tal. Mas aí eu vou aplicar uma punição a você. Eu tenho que analisar, acima de tudo, primeiro, teus antecedentes. Quer dizer, aquilo foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira. Porque eu vou aplicar a você uma suspensão. Vai ser uma suspensão de 1 dia, 2 dias, 10 dias, 5 dias e etc e tal. Eu vou analisar teus antecedentes. 2. As circunstâncias em que ocorreram aquele ilícito. Quer dizer, nós estávamos num momento em que o presídio de instabilidade social, nós estávamos num momento em que estava tendo uma revolta dentro do presídio. Quer dizer, o momento em que se vive também tem que ser analisado, as circunstâncias. E a gravidade da infração. Será que aquilo ali foi realmente muito grave? Não foi tão grave assim, não. Certo? E os danos? Qual foi o dano que aquilo ali causou para a administração pública? Vamos analisar. De repente pode até não ter tido dano. Certo? Então, você tem que analisar na aplicação da responsabilidade administrativa, questão de prova na responsabilidade administrativa, dano, gravidade, circunstância e antecedentes. Certo? Parágrafo 5º. A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa. Isso aqui é o que tem lá no Código Penal, as chamadas, não é minha área penal, mas é mais ou menos assim. São as excludentes de ilicitude. O que é um excludente de ilicitude? O próprio não está dizendo. Você cometeu o crime, mas exclui a ilicitude do crime. Aquele crime não é uma ilicitude. Por quê? Porque você agiu numa legítima defesa, num estado de necessidade. Interessante que ele só fala em 2, né? Tem o estrito cumprimento do dever legal também. Você age no estrito cumprimento do dever legal, né? Tudo bem. Aí legítima defesa.
A legítima defesa do estado de necessidade, vamos já explicar o que é estado de necessidade, certo? Excluem a responsabilidade administrativa. Parágrafo 6. A alienação mental, o cara é doido, comprovada através de uma perícia médica oficial, excluirá também a responsabilidade administrativa, comunicando o sindicante ou a comissão permanente de inquérito à autoridade competente o fato, a fim de que seja providenciada a aposentadoria do funcionário. Certo? Não é tão simples assim não, né? Porque isso aqui era na década de 70, interessante isso aqui, né? Aqui é o seguinte, pessoal, a responsabilidade administrativa, então, ela é excluída, já que a gente vai fazer uma prova, é excluída pelo estado de necessidade, pela legítima defesa e pela alienação mental. Quer dizer, descobriu-se lá durante o inquérito, durante a sindicância, que o cara é doido, o cara está perturbado. Então aqui ele não fez aquilo ali porque ele estava perturbado mentalmente. Aquilo não exclui o crime que ele cometeu, mas exclui a ilicitude do crime. É isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, se eu matar alguém em legítima defesa, você veio para cima de mim com um revólver e me matei. Pá, exclui. O que é excluir a ilicitude? O crime continua existindo. Que eu matei alguém, concorda comigo? Tem lá, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, eu matei. Crime. Mas a ilicitude daquele crime não vai existir. Porque eu agi em legítima defesa. Certo? Tem gente que pensa que essas excludentes, elas excluem o crime. Ela não exclui o crime, ela exclui a ilicitude do crime. O crime sempre vai continuar existindo. Porque você matou alguém. E no Código Penal tem matar alguém. Certo? Tudo bem. Então, a alienação mental. Isso tem que ser apurado durante o inquérito e tal. E a pessoa que fez o inquérito lá, a sindicância, descobriu que o cara era doido. Então, ele tem que comunicar. Aí o cara vai ser aposentado. Muito provavelmente aposentado por invalidez. Certo? Parágrafo 8º. Não. 7º. Bom, agora ele vem dizendo que é legítima defesa. Olha aí. Considera-se legítima defesa o revide, cuidado, moderado e proporcional. A agressão ou incidência de agressão moral ou física. O cara me esculhambou. Moral ou física. Que atinja ou visa atingir o funcionário, os seus superiores hierárquicos ou colegas, ou o patrimônio da instituição administrativa a que servir. Não sei se vocês já ouviram falar que existe uma coisa chamada legítima defesa de terceiros. Você pode fazer uma legítima defesa de terceiros. É possível? É possível. Por isso que ele bota aqui que a legítima defesa primeiro, ela tem que ser moderada e proporcional. Meu irmão, o cara chegou e te deu uma tapa. Tu é lutador de jiu-jitsu. Tu vai, imobiliza o cara, dá um mata-leão no cara, certo? Quebra o braço do cara, quebra a perna do cara. Certo? O cara veio passando de ti, te deu uma tapa, tu imobilizou o cara, pronto. Você tem que agir de maneira moderada, certo? Deu um tiro no cara, aí o cara caiu, agora eu vou descarregar o revólver também. Certo? Professor, mas o cara é um bandido, ele vai matar depois, então tem que matar logo, né? Bom, esqueça a prática. Eu sei que na prática o negócio é diferente. Então o que você tem que saber em legítima defesa? Moderado, proporcional, a agressão pode ser moral, pode ser física, existe legítima defesa, tanto quando aquela agressão é contra você, contra os superiores, contra um colega seu ou contra o patrimônio da instituição. Engraçado, o patrimônio da instituição. Interessante, o patrimônio da instituição, legítima defesa contra o patrimônio. Isso tem no Código Penal, isso. Talvez isso aqui não pode contar mais, mas não exclui outra coisa não. Pois é, mas lá no Código Penal, no limite de legítima defesa com relação à pátria, na tua prova vai cair, certo? Porque está aqui. Parágrafo 8º, estado de necessidade. O estado de necessidade, o cara considera esse estado de necessidade do funcionário que realiza uma atividade indispensável ao atendimento de uma urgência administrativa. Pronto. Inclusive para fim de preservação do patrimônio público. Meu irmão, o estado de necessidade, ele vai excluir a ilicitude na seguinte situação. Suponhamos que está tendo uma grande tempestade ou uma coisa nesse sentido, certo? E você queira preservar o patrimônio da instituição, o prédio da instituição, e você tenha que, de repente, pegar algum outro pequeno objeto da repartição É assim, é quando você causa um dano, causa um crime, só que você tem um bem maior a ser protegido, no estado de necessidade.
Por exemplo, estado de necessidade eu me lembro muito da canoa. O caboclo está em alto mar, estamos nós dois aqui, certo? E a canoa está afundando. Bom, eu vou e empurro, porque eu quero viver. Isso não foi legítima defesa, porque você não houve agressão, mas houve um estado de necessidade. Excluiu a ilicitude? Excluiu. Veja que eu empurrei. Bom, entre eu e você, vai tu, certo? Pô, eu te empurrei, aí tu morreu. Excluí a ilicitude? Excluiu, que era a única saída que eu tinha. Certo? É porque não me vem aqui a mente, porque isso aqui é direito penal, do estado de necessidade com relação assim, a uma questão patrimonial. Certo? Sei lá, você tá lá no presídio, aí de repente você praticou algum determinado ato e causou um dano à administração pública, mas só que aquele dano que você causou foi um benefício maior, tá entendendo? Para evitar uma rebelião, alguma coisa nesse sentido, tá entendendo? Então isso aí é um estado de necessidade. Por exemplo, o cara tá ali numa rebelião ou coisa parecida, e você tem que pegar móveis, tá tudo trancado lá, tá cheio de grade, mas rapaz, vamos pegar aqui esses móveis, vamos jogar esses móveis todinho aqui para trancar as celas, aí quebra tudo. Você causou um dano? Causou um crime de dano? Causou, mas foi pelo bem maior, certo? Então houve aí um estado de necessidade, mais ou menos nesse sentido. Pois não, amigo, você tem um exemplo aí? O que aconteceu no Rio Grande do Sul poderia ser, teve uma rebelião e eles chegaram na sala de vigilância, os presos. E os agentes penitenciários começaram a atirar nas câmeras para eles não poderem saber onde é que eles estavam. Aí um exemplo legal. Gostei do exemplo. Está em estado de necessidade. Se causou um dano à administração pública, causou. Gera responsabilidade civil, administrativa, inclusive penal, que existe o crime de dano. Olha aí, teve uma rebelião no presídio, os caras chegaram na sala de vídeo monitoramento, aí os agentes penitenciários, rapaz, vamos atirar em tudo quanto é câmera, atirar em monitor, atirar em computador, destruir tudo, porque eles não vão ficar sabendo de como é que estão as células, o andamento, e vamos fugir daqui. Ah, vamos agora responsabilizar você pelo crime de dano. Aí sim, houve um estado de necessidade. Porque não houve agressão deles, mas foi para um bem maior. Gostei, vai ser legal. Deu para entender aí? Beleza. Próximo. Porque veja que na legítima defesa tem um revide, né? Tem agressão aqui, não tem necessariamente agressão. Parágrafo 9. O exercício da legítima defesa e de atividades em virtude de estado de necessidade não serão excludentes da responsabilidade administrativa quando houver o excesso. Claro. Ambos têm que ser moderados, inclusive o estado de necessidade. Ah, eu vou botar uma bomba agora no presídio, porque está na rebelião, pelo amor de Deus. Aí é claro que você vai ser, tudo bem, você dá tiro nas câmeras, tudo bem. Agora eu vou pegar aqui e botar uma bomba para acabar com tudo e matar todo mundo. Bom, porque os caras não fugir, bom, não tem sentido. Aí, claro que você vai ter uma responsabilidade. O exercício da legítima defesa e da atividade de virtude de estado de necessidade não serão excludentes de responsabilidade administrativa quando houver excesso, imoderação ou desproporcionalidade, culposa ou dolosa na conduta do funcionário. Por exemplo, aquele agente de trânsito que prendeu aquele cara, ele agiu de maneira desproporcional. Ali ele não pode nem alegar a legítima defesa. Lá em Fortaleza, ele mesmo filmou tudo, não sei se vocês viram isso. Aquilo ali ele feriu uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a 11, que diz que se o cara não esboçar nenhum tipo de reação, coisa parecida, tá, você não pode tacar o gênero no cara. Ele tacou o gênero no cara. Meu irmão, ali ele tá. Menino, vai ser um abacaxi também do inferno para aquele agente de trânsito ali. Não sei se vocês viram esse caso. 180. A apuração da responsabilidade do funcionário processar-se-á mesmo nos casos de alteração funcional, inclusive a perda do cargo. Ah, meu amigo, é o seguinte, perda do cargo por qualquer motivo. Vamos supor que uma exoneração, passei em outro concurso, perdi meu cargo, ou perdi meu cargo em virtude de algum tipo de irregularidade que eu cometi, não estou mais lá como agente penitenciário, posso ser responsabilizado por ato que eu pratiquei lá? Posso. Ah, me aposentei, teve um problema, teve um abacaxi grande aqui uma vez no INSS de Itapipoca, no negócio das fraudes, a Polícia Federal começou a investigar, não sei o que, menino que era negro se aposentando, era todo mundo se aposentando, né? Isso livra você de jeito nenhum, tanto é que tem uma punição chamada cassação de aposentadoria, então isso não livra você. Ele diz, a apuração da responsabilidade do funcionário processária, mesmo no caso de alteração funcional. Alteração funcional aqui, o que ele quer dizer? Sei lá, você era agente administrativo, pulou para um outro nível, certo? Era agente
agente penitenciário do nível 1 pulou para o nível 2, pulou para o nível 3, você não está mais lá no setor A, foi para o setor B, não importa. Nós vamos apurar a tua responsabilidade na época que você estava prestando aquele serviço lá naquele setor. Inclusive quando você saiu do cargo, sair da Justiça Federal, estou no Ministério do Trabalho, descobriram que eu cometi uma irregularidade lá, vai ser apurado lá sim. Isso é beleza. Próximo. Extingue-se a responsabilidade administrativa. Certo? Extingue-se. Interessante. Que ele bota, aqui é extinguir, acabar. O parágrafo 5º é excluir. Olha o verbo como é diferente. Percebi isso agora? Vocês perceberam? O parágrafo 5º, lá em cima, vai para o parágrafo 5º, ele fala em excluir a responsabilidade administrativa. No 181, ele fala em extinguir a responsabilidade administrativa. Você lembra do exemplo do homicídio? Eu cometi o homicídio em legítima defesa. A legítima defesa, ela não extingue, ela não vai acabar com o crime, porque o crime existiu, certo? A legítima defesa, ela apenas exclui, ela retira a ilicitude daquilo ali. Ela não promove uma extinção do crime, não. Ela não acaba com o crime, não. Extinguir é acabar, certo? Excluir é outra coisa. Então aqui, por exemplo, extingue a responsabilidade administrativa com a morte do funcionário. O cabo morreu, como é que eu vou apurar essa responsabilidade administrativa? Então ela deixa de existir. Eu vou apurar essa responsabilidade administrativa de quem? Do filho do cara? Agora, a responsabilidade civil, ela se transmite ou não? Preste atenção, olha que negócio interessante. Vamos amarrar com a Constituição? Depende, exatamente. Olha que interessante. Exatamente. Vamos associar com a Constituição, olha lá. Você cometeu um ilícito administrativo enquanto agente penitenciário. Certo? Beleza, aquela coisa toda. Aí tá lá, ninguém descobriu, etc. E pá. Você morre. Puf. Aí descobriram um ilícito administrativo. Uma conduta administrativa. Tu pegou um carro no belo dia da repartição e foi para uma praia. Certo? Meu amigo, você morreu. Então, administrativamente, você não vai responder. Mas você tem a tripla responsabilidade. A responsabilidade penal também, não sei se ele vai botar aqui, mas ela também foi extinta. Por quê? Porque quem responde penalmente, a responsabilidade penal é subjetiva, é só você que responde. Mas a responsabilidade civil, ela pode ser transmitida. Você lembra? Para os herdeiros. Na medida do patrimônio que foi transferido. Você lembra? Aquela conduta administrativa, ela pode ter causado um prejuízo. Porque você sabe que o ilícito administrativo pode ou não causar prejuízo. De repente, se ela causou um prejuízo, o prejuízo vai ser transmitido aos herdeiros. Então o Estado vai cobrar dos herdeiros. Se você tiver deixado a grana para pagar. Olha que interessante. Certo? Mas a responsabilidade administrativa, ela extingue. Daí a diferença do verbo extinguir para excluir. Se você cometeu a responsabilidade administrativa, você cometeu o ilícito administrativo, mas em estado de necessidade, existe aí uma excludente da ilicitude. Mas a questão administrativa, ela continua existindo. Mas você agiu em estado de necessidade, exclui a tua responsabilidade. Mas se você morreu, meu irmão, não exclui a ilicitude, extingue tudo, acaba tudo. Por quê? Porque você não existe mais. A não ser a responsabilidade civil. Viu aí a diferença de excluir, excludente de ilicitude, de extinção, da extinção, exclusão da responsabilidade administrativa. Como é que ele bota para aqui, então? Exclusão da responsabilidade é uma coisa, extinção da responsabilidade é outra. E 2, no artigo 181, pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria disciplinar. Meu irmão, uma questão dessa, 99% é. Concorda comigo? Se ele bota lá, marque a opção abaixo aquilo que é considerado exclusão da responsabilidade administrativa. Aí ele mistura exclusão com extinção. Meu irmão, por que a prescrição do direito de agir do Estado gera uma extinção? Você está lá, cometeu uma irregularidade administrativa.
né? Cometeu uma irregularidade administrativa, aquela coisa toda, o Estado descobriu, o diretor descobriu, o Estado tem um prazo para te punir. Se ele não te punir naquele prazo, um abraço. Ele não pode mais te punir pelo ilícito. Prescreveu. Então o ilícito administrativo ele deixou de existir. Concorda comigo? Então extinguiu, não existe mais. Não é um excludente, é uma extinção. Mas professor, quer dizer que então o servidor público ele não tem nem mais nenhuma responsabilidade. Calma, tu faz um ilícito administrativo. E a responsabilidade civil ainda vai continuar existindo ou não? Vai, porque ela é imprescritível. Não prescreve a responsabilidade civil. Então cuidado. Excludente da responsabilidade, legítima defesa, estado de necessidade, e qual é a outra? Alienação mental. Cuidado, que a alienação mental está embaixo. 3. Extinção da responsabilidade, prescrição e a morte do servidor. São duas coisas totalmente diferentes. Qual é uma questão dessa eu tenho certeza? 90% também. 90%. Para prescrever nesse caso, é da data que o fato foi apurado, da data que ele foi conhecido. Eu não sei o que diz aqui, mas o STJ pacífico, eu não me lembro, nós vamos ver provavelmente, mas o STJ é pacífico. É da data em que foi conhecido. Certo? Porque não tem lógica, colega, raciocínio comigo, né? Por exemplo, ó, você cometeu um ilícito administrativo lá e foi muito bem feito, muito bem coberto, ninguém ficou sabendo. Aí corre o prazo prescricional. Não, olha, eu cometi naquela época, ninguém ficou sabendo. O STJ já decidiu. É da data que se toma conhecimento. Aí tomou conhecimento. Por isso que ao tomar conhecimento você tem logo comunicado. É, com certeza. 182. O direito ao exercício do poder disciplinar prescreve passados 5 anos da data em que o ilícito tiver ocorrido. Agora, interessante, lá na Lei 8.100, eu não sei aqui, porque eu li e tal, mas vamos ler novamente, eu não sei se ele coloca prazos de prescrição diferentes para os ilícitos administrativos, ou se ele coloca só 5 anos. Mas vamos ler tudo isso aqui. Porque lá na Lei 8.112, para os servidores federais, são 3 prazos. Tem um de 5 anos, tem um de 2 e tem um de 180 dias. Dependendo do tipo de infração administrativa. Aqui ele está dizendo 5 anos. Né? Eu não sei se lá na frente ele fala alguma coisa. O direito ao exercício do poder disciplinar. Poder disciplinar. Então veja só. Você praticou aquela irregularidade, ela pode ser um crime, ela pode ter infração administrativa e pode ser uma natureza civil. Não é isso? A infração administrativa eu tenho 5 anos depois que ela foi descoberta. Mas se aquela infração administrativa gerou um crime, aí onde é que está o prazo prescricional do crime? Lá no Código Penal. Lá no Código Penal. Certo? Podem ser prazos diferentes? Podem. Certo? A administração pública pode perder o prazo para você responder administrativamente? Pode. Aí para você se lascar na área penal, eu posso estar dentro do prazo. E para ser responsabilizado na área civil, como é que fica? É imprescritível. Beleza. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. Bom, isso a meu ver também é constitucional, mas vai cair no seu prova. Imprescritível o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. Quer dizer, você quer falar? Certo? Você quer falar? Certo? Abandono, nós vamos ver que tem um ilícito administrativo chamado abandono de cargo. Esse daí não prescreve. Abandonei o cargo e piquei a mula. Passei 10 anos, 20 anos, pode ser responsabilizado administrativamente? Pode. Certo? Apesar de que eu entendo isso aí. Certo? Bom, mas vamos adiante. Aquela história das penas, caráter perpétuo, não sei o que as penas administrativas, mas só vai cair na sua prova. 183. O inquérito administrativo para apuração da responsabilidade do funcionário produzirá preliminarmente os seguintes efeitos. Vamos lá. Afastamento do funcionário indiciado de seu cargo ou função nos casos de suspensão preventiva ou prisão administrativa. Bom, existe uma... Você já sabe o que eu vou dizer, né? Se ele coloca, sinceramente, se ele colocar prisão administrativa nessa prova, certo? Então aquela história, meu irmão, iniciei a apuração através do inquérito. Pá, aquela coisa toda. Posso afastar o cara preventivamente. O cara foi afastado preventivamente. Isso é muito comum. A Lei 8.112, ela fala nos 180 dias. Certo? O cara fica ganhando normalmente. Por quê? Porque ele pode estar atrapalhando ali as investigações administrativas. 2.
o inquérito administrativo pode promover um sobrestamento de processo de aposentadoria voluntária. Ora, mas rapaz, o que aconteceu no INSS ali? Acabou que ele está vendo que o negócio está fedendo e tal, cometeu um monte de irregularidade, aí foi aberto um inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dele, processo administrativo. Quer saber de onde foi? Foi pular fora. Eu vou já ter um tempo mesmo, agora eu vou pedir a minha aposentadoria. Opa, agora eu vou terminar o processo. Agora não. 3. Proibição de afastamento do exercício, salvo no item 1 desse artigo. Aí eu fico perguntando, se o cara ficar doente, o cara tem câncer, aí não vai poder não se afastar. Negócio meio, não sei se ele bota aqui embaixo, acho que não. Quer dizer que o cara não pode se afastar, ele tem que ficar lá, não pode se afastar para tratamento, né? Aí no quadro, porque eu não vi, tá aqui, logo vi. Proibição do afastamento do exercício, salvo no item 1, certo? Tirar algum tipo de licença para tratar de interesse particular. Proibição do afastamento de licença, ok? Ou de seu sobrestamento, salvo a concedido motivo de saúde. Logo vi. Motivo de saúde, é lógico. E também cessação da disposição com retorno do funcionário ao seu órgão de origem. Essa disposição aqui, quando ele bota disposição, é aquele cara que está em disponibilidade, recebendo proporcionalmente, está afastado, aquela coisa toda. Descobrimos que ele cometeu um ilícito administrativo. Meu irmão, volta para a repartição. Volta para a repartição. Certo? Questão boa de prova, isso aqui. Aí sabe como é que ele volta lá? Aí ele volta assim, no caso do inquérito administrativo, vai dizer que ele vai poder tirar uma licença para tratar de interesse particular. De jeito nenhum. Certo? 184. Por exemplo, esse 184, esse inciso 3, chega a dá coceira, meu irmão, isso aqui. Você fica arrepiado. Porque tem uma súmula vinculante, meu irmão, do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é uma súmula vinculante? É uma decisão do Supremo que todo mundo tem que obedecer, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Aí aqui tem uma que contraria uma súmula vinculante, aí cai da prova. Que pode um negócio desse, cara? Entraria com recurso na hora. Na hora. Certo? 184. Assegurar-se-á ao funcionário no procedimento disciplinar uma ampla defesa consistente. Sobretudo, bom, você sabe que o artigo 5º da Constituição ele fala na ampla defesa no contraditório, que ele só falava em ampla defesa, então você tem direito ao contraditório também. Bom, vamos lá o que você tem direito no processo administrativo. 1. No direito de prestar depoimento sobre a imputação que lhe é feita e sobre os fatos que geraram. Quer dizer, ele tem que ser ouvido. Isso aqui é o que hoje nós chamamos de contraditório. É o contraditório. Ele tem que ser ouvido. Tem direito de ficar calado? Tem. 2. No direito de apresentar as razões preliminares e finais por escrito nos termos deste estatuto. Quando ele fala em razões preliminares e finais, o que ele quer dizer é o seguinte: ele tem direito a se manifestar tanto verbalmente como por escrito. E essas manifestações por escrito pode ser tanto no início como no final. Professor, quando ele fala no procedimento disciplinar, ele está abrangendo a sindicância e o inquérito, né? Exatamente. Então, aí ele diz aqui o seguinte: então veja que num é o depoimento, no outro é o escrito. Olha o 3. O 3 fere uma súmula vinculante, mas pode cair na tua prova, pode. Direito de ser defendido por advogado, de sua indicação, ou por um defensor público, também advogado designado pela autoridade competente. Meu Deus, isso é uma súmula vinculante. Para a tua prova vai cair, vai. Toda vida que a colega viu, eu fiquei apavorado depois que ela viu essa questão que ela disse que caiu em 2011. Então lá na hora da tua prova, certo? Para que ele tenha direito a essa ampla defesa, ele vai ter direito a um advogado? Vai. Se ele não tiver condições de pagar o Estado vai dar para ele, um defensor público. Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em processo administrativo o Estado não tem a obrigação de fornecer advogado para você. Isso já é pacífico. Se vira, certo? Muitos juristas e muitos doutrinadores são contrários a isso. Por quê? Porque eu não sei se você se lembra que lá na Constituição, a gente leu, acho que a gente leu isso ontem, que você vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório
E ele bota uma frase lá em algum momento quando ele diz assim, e os meios inerentes para isso. Você tem que ter os meios. Se você é pobre, como é que você vai contratar um advogado? Vai ter que ter um defensor. Então você teria que ter tanto no processo administrativo como judicial. Essa é a interpretação. Só que o Supremo botou isso por baixo. Certo? Só que o Supremo. Mas na década de 70 era assim, muito provavelmente. Então por isso que na tua prova, certo? Aí se cair esse negócio aqui, então coloca lá. Que o Estado vai ter que fornecer o defensor. Mas tem uma súmula vinculante. Se caísse a questão dessa aqui, eu entrava com recurso. Eu dizia, entrar com recurso. Foi negado, eu entrava judicialmente. Excelência, olha, foi exigido no concurso tal um item de uma lei que contraria uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tem que ser obedecido. Com certeza, meu irmão, o juiz anula o testamento. Não é possível. Bom, mas... Entendeu? Então assim, veja só. De repente você deve estar pensando assim, meu Deus, o professor Gilberto está confundindo a minha cabeça. Eu tenho que dizer isso para vocês, pessoal. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, olha, vai ter que ter direito a um advogado. Você sabe por quê? Porque hoje em dia tem videoaula, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí você olha lá numa videoaula, lê um livro, fala, meu Deus, tem uma súmula dizendo que o professor Gilberto, não, eu estudei lá no cursinho do professor Gilberto, que tem que ter um defensor. Aí lá na frente você vai dizer, não, mas tem uma súmula vinculante diz aqui, não. Eu tenho que dizer isso para vocês. O professor Gilberto disse que tem a prisão administrativa. Professor, eu tenho que dizer que não existe mais. Mas pode cair na tua prova? Pode, porque está aí na letra da lei. Meu Deus. Próximo. Eu tenho o direito de arrolar. O que é arrolar? Arrolar é você indicar. Olha, eu quero testemunha tal. E inquirir, ouvir. E contraditar. O que é contraditar? Testemunhas. O Estado apresentou uma testemunha contra mim. Eu vou contraditar. Não, meu amigo, essa testemunha aqui me detesta. Tem uma inimizade contra mim. Então é isso que é contradita da testemunha. Eu posso arrolar, indicar uma testemunha, inquirir, ouvir a testemunha, fazer pergunta para ela, reinquirir, que é reinquirir. O Estado fez uma pergunta para você, da testemunha, só que eu não fiquei foi com mais dúvida. Aí eu vou fazer aquela mesma pergunta, só que de outra forma. Reinquirir, é reperguntar. É porque no direito o povo gosta de utilizar as palavras do livro. Arrolar é indicar. Reinquirir é reperguntar. Inquirir é perguntar. É a mesma coisa. Certo? Às vezes na faculdade o aluno deixa de resolver. Às vezes eu passo uma prova, não é só na minha prova não. Porque o aluno não sabe o que significa a palavra. A gente bota reperguntar, inquirir, reinquirir, arrolar. Ele não sabe o que significa. Às vezes você pode até não saber, mas dentro de um contexto dá para saber. O direito de arrolar, inquirir, reinquirir, contraditar testemunhas e requerer acareações. Que é a acareação? Aquela testemunha disse uma coisa A outra testemunha disse uma coisa B. Quem está falando a verdade? Vamos botar os dois frente a frente. Acarear, ficar cara a cara. Certo? Questão boa de prova, viu? São essas questões, pessoal, que eu acho que vai cair. Por exemplo, tipo assim, uma 183. Uma 183. Essas questões que tem um monte de inciso, isso com certeza vai cair, mesmo. Marque a opção abaixo, aquilo que não sei o que, não sei o que. Pá, aí ele pega um ministério. Toda vida essa questão clássica. Direito de arguir a prescrição, também está dentro da minha ampla defesa. O que é arguir a prescrição? Por exemplo, você está sendo apurado lá na minha responsabilidade disciplinar administrativa. Foi descoberto, já está com 8 anos. Não fizeram nada. Aí eu vou arguir na minha defesa, a prescrição, pode prescrever. E sétimo, direito de levantar suspeição e arguir impedimentos. Qual é a diferença de uma suspeita? Pode processo civil, certo? Não vai cair na tua prova, mas só para você ter uma ideia. O que é uma suspeição, o que é um impedimento? Suspeição é quando existe um motivo, é quando você, por exemplo, não gosta de mim, certo? Você não gosta de mim. Impedido, você é meu irmão. Você é meu irmão, certo? O impedimento ele tem um critério mais objetivo. Já a suspeição não, ela tem um critério mais subjetivo. Certo? Por exemplo, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está trabalhando num processo em que o advogado é a filha dele. Ele é impedido ou é suspeito? Ele é impedido. Que ali o critério ele é objetivo, ela é minha filha. Agora o Gilmar Mendes está trabalhando num processo em que o advogado é um amigo dele. Aí pode ser suspeito. Certo? Porque a amizade pode ser. A amizade é um negócio muito subjetivo. Será que ele realmente é meu amigo? Não é? Aquela coisa toda.
certo? Então, de repente, aquela testemunha pode ser meu irmão, pode ser meu cônjuge que trabalha lá comigo, ela é impedida. Suspeito, rapaz, esse cara nunca gostou de mim. Nós já tivemos várias discussões aqui, certo? Então, tudo isso aqui eu posso alegar. Questão boa de prova. Né? Próximo. Então, 185. Hoje não tem aplicabilidade. Tem a súmula do Supremo. Mas, vamos ler. Foi por isso que o advogado não queria afastar o Moro. Exatamente. Ele disse que eu via... Foi por suspeição ou impedimento? Eu não me lembro. Por suspeição. Suspeição foi? Ele disse que existia... Estava perseguindo e tal. Uma ligação partidária e ele queria prejudicar o Moro pela ligação partidária do PSDB. Entendi. Pela filiação partidária. Tá entendendo? Exatamente. Porque na suspeição é aquela coisa assim que é mais difícil de provar. O impedimento não. O impedimento é o vínculo sanguíneo, não sei o que é o filho. Olha o 185. 185 não existe. Meu irmão, IPEC. Pelo amor de Deus. IPEC. Ai, meu Deus. Isso aqui eu me lembrei da vovó. Eu me lembro de um menino, vou pro IPEC. Muita gente sofrendo carro disso, que paga Não. a vida toda em IPEC, aí tudo foi Hoje agora. tem um nomezinho diferente, é ISEC. ISEC, exatamente. 185. A defesa do funcionário no procedimento. Está constando do INSS perto dos 6%, que era 16%. Agora. A defesa do funcionário no procedimento disciplinar que é de natureza contraditória, na verdade, contraditória. Está vendo o delito cito contraditória? Contraditória e ampla defesa. É privativa de um advogado que a exercitará nos termos deste estatuto e na legislação federal pertinente, que é o estatuto da OAB. Em outras palavras, está dizendo que essa defesa aqui no processo administrativo é feita por um advogado. Mas só que eu mesmo posso fazer minha defesa no processo administrativo? Posso. Lógico. Quando você apresenta a tua manifestação verbal, você está fazendo a tua defesa. Para primeiro, a autoridade competente designará um defensor para funcionário que, pobre na forma da lei, ou revel. O que é o revel? Revelia. Aquele cara que abriu-se um processo administrativo contra você e você teve um prazo para se manifestar e não se manifestou. Revelia. Não foi nem atrás. É o revel. Ficar calado é diferente de ser revel, viu? Por exemplo, eu estou lá no processo administrativo, compareci. Aí começa a ser feita uma série de perguntas. Me resguarda o direito de ficar calado. Isso não é revelia, não. É o direito seu de ficar calado. É uma estratégia de defesa, ficar calado. Revel, você foi notificado para comparecer, para apresentar a sua defesa, você nem pisou lá. Aí o revel. Certo? Então, no caso do revel, até no caso do revel, o cara tinha direito a um advogado, cara. Olha só. A autoridade competente designará um defensor para funcionário que, pobre na forma da lei, ou revel, não indicar o advogado, podendo a indicação recair advogado do Instituto do IPEC. Certo? Podendo. Agora eu fiquei com uma pequena dúvida. Quer dizer que o cara só vai ter direito a um advogado se ele for pobre na forma da lei ou revel? Assim, eu fiquei nessa dúvida porque isso não existe mais. Ele está dizendo, ó, a autoridade competente designará o defensor para o funcionário que, pobre na forma da lei, quer dizer, lá em cima ele está dizendo que o funcionário tem direito a uma defesa técnica. Mas aqui, ó, é privativo, tá? Onde é que ele tem? Direito à defesa técnica. Qual é o inciso aqui que ele diz aqui? Tem direito. Ó, o inciso 3, no 84, ó. Assegurar-se-á ao funcionário, no procedimento disciplinar, ampla defesa consistente, sobretudo, no direito a ser defendido por um advogado de sua indicação ou por defensor público, também advogado, designado pela autoridade competente. Olha que interessante, eu percebi isso aqui agora, certo? Porque isso aqui não existe mais. Então veja que ele tem direito a ser defendido por um advogado, não tem? E lá em cima, no 84, ele fala o funcionário, ele está dizendo que o cara tem que ser pobre na forma da lei. Ele tem direito. Aí embaixo, no 85, ele já diz, ó, para primeiro, a autoridade competente designará o defensor quando o cara for pobre na forma da lei ou revel. Então, eu entendi, não sei se você entendeu assim, que 184 assegura ao funcionário, inciso 3, direito de ser defendido por advogado, que ele indique, ou um defensor público, certo? Só que o defensor público é designado pela autoridade competente. Ele tem esse direito. Mas, para a primeira do 85,
A autoridade competente designará o defensor, ó, a mesma frase. Quando o funcionário for pobre na forma da lei, eu revelo. Eu entendi assim. Promover uma manifestação de apreço ou de desapreço. Ah, não gosto de fulano, não gosto de fulano. Pô, vai dizer isso aí lá fora, né? Tem servidor público, né? Sexto, coagir ou aliciar subordinados com objetivos políticos partidários. Olha, vamos se filiar a um partido político, vamos se filiar ao sindicato e tal, não sei o que, tem que ser isso, nós temos que lutar pelo nosso direito, não sei o que e tal. Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico administrativo de empresas ou sociedades mercantis. Interessante que ele não fala na questão do sócio. Você não pode ser diretor, gerente, administrador, mas pode ser sócio de uma empresa. Professor, na lei 8.112, isso pode ser sócio ou não? Não. Nem sócio você pode ser. Nem sócio você pode ser. Na verdade, ele coloca lá que você pode ser, tem um nomezinho lá, que é tipo uma espécie de acionista. 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 Ele pode ser. É diferente da sociedade. Acionista. Eu posso comprar a ação da Petrobras, posso comprar a ação não sei da onde, né? Mas o sócio não. Mas tem algum cargo público que pode ser. Por que eu disse isso? Porque aqui ele não colocou o sócio na lei 8.112, né? Pleitear como procurador, isso aqui tem hoje em dia, ó. Pleitear como procurador intermediário. Advocacia administrativa. Exatamente. Advocacia administrativa, inclusive isso é crime. Pleitear como procurador intermediário, mas tem uma exceçãozinha, cuidado. Pleitear como procurador intermediário junto aos órgãos e entidades estaduais, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos, proventos ou vantagem de parente consanguíneo afim até o segundo grau civil. Interessante isso aqui, cara. Sabe o que é isso aqui? Esse procurador que ele chama aqui, não é o procurador advogado, não. É você, por exemplo, você é um agente penitenciário. Aí, de repente, o meu amigo aqui está com um abacaxi. A gente sabe que na prática isso existe, né? Ele está com um abacaxi para resolver lá na Polícia Civil. E eu sou agente penitenciário e conheço os policiais civis. Vamos lá comigo. Eu vou lá com você para tentar resolver isso aqui para você. É uma certidão que não foi expedida dentro do prazo, para tentar agilizar o documento seu. Aí eu vou lá e ajudo. É proibido isso. Você pode sofrer uma penalidade. Certo? A não ser que... Então, olha só. Pleitear como procurador intermediário junto a órgãos estaduais. Ah, eu sou agente penitenciário, mas eu vou lá na Receita Federal tentar ajeitar, não sei o quê, papapá, pé. Eu tenho um amigo lá, tentar ajeitar para você. Você está cometendo alguma irregularidade? Não. Ele pode estar. Não precisa da impessoalidade, mas você não. Porque tem que ser no órgão estadual. Agora, tem uma exceção, salvo quando se tratar de percepção de grana, vencimento, provento, vantagem de parente, consanguíneo, afim. Por exemplo, a minha mãe é pensionista lá do IPEC, do governo do estado. E eu sou agente penitenciário. Aí eu vou utilizar a minha influência para tentar resolver, ajeitar a minha mãe lá no IPEC. Pode. Ele abre essa exceção aqui. Tá certo? Próximo. Praticar a usura. Eita, aquele cabo que vai emprestar dinheiro azul, né? Inciso 10. Receber propina, é lógico, né? Vantagens ou comissões para a prática de atos de ofício. Revelar fato de natureza sigilosa, de que tenha ciência em razão do cargo ou da função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial, administrativo. Cometer a outrem, salvo os casos previstos em lei ou ato administrativo, desempenho de sua atividade funcional. Isso acontece muito. O cara às vezes não quer trabalhar, quer ser servidor público, não sei o quê, papapá. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui fiscalizar em Tabuleiro do Norte, só para ilustrar, os Correios. Cidadezinha pequena e tal, aquela coisa toda. Aí fui fiscalizar os Correios, na hora do almoço. Eu cheguei lá para fiscalizar os Correios, que é uma empresa pública, federal, é seletista, então a gente pode fiscalizar. Cheguei lá, tinha uma meninazinha bem novinha, atendendo, eu devia ter uns 19 anos, atendendo todo mundo na hora do almoço. Você me diga uma coisa, você trabalha aqui, trabalha. Você tem carteira assinada aqui, você fez concurso? Não, filho, não, como é que é? Eu notifiquei. Atender pessoas estranhas ao serviço no local de trabalho, para trato de assuntos particulares. Eu achava o cara no assunto de trabalho, aquela coisa toda e tal, só que ele tem ali
uma merceariazinha, que ele administra, mas só que a mercearia não é dele, a mercearia é da mãe, do pai, não sei o que, aquela coisa toda, ele fica atendendo os fornecedores lá no presídio. Ó, não, vem cá, vamos negociar aqui, não sei o que, tudo não pode. Né? Retirar bens de órgãos ou entidades estaduais, salvo quando autorizado pelo superior hierárquico e desde que para atender interesse público. Retirar bens de órgãos ou entidades estaduais. Tem lá o notebook, tem lá uma câmera fotográfica, tem lá, se bem que hoje em dia tudo é celular, eu vou levar esse notebook. Bom, você vai levar para trabalho, certo? Tem que ser devidamente autorizado, você não pode levar para o uso pessoal. Né? Parágrafo único. Isso aqui também não existe mais, história de cláusulas uniformes. Entreter-se nos locais e horas de trabalho com atividades estranhas relacionadas com as suas atribuições, causando prejuízos a estes. Hoje, o WhatsApp. 14, né? WhatsApp, atividade estranha. Certo? No início da década de 90 era o que? Era paciência, jogar paciência, é o novo. Inciso 14, deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, ser comerciante, contratar com o Estado ou suas entidades, salvo no caso de prestação de serviços técnicos ou científicos, inclusive de magistério em caráter eventual. Isso aqui é aquele cara que é servidor público e ele tem uma empresa e presta serviço para o governo do Estado, não pode. A não ser que aí no parágrafo único ele botava a história das cláusulas, nem hoje com essas tais de cláusulas uniformes, porque lá nesse contrato havia uma tal das cláusulas exorbitantes. Exclui-se da proibição do inciso 16 quando tiver cláusula uniforme, não existe mais isso. Você não pode mais contratar, certo? Com serviço público. Percepção de proventos quando resultante de cargo legalmente. Não pode, nada disso aqui pode acumular. Só pode acumular aquela grana daqueles cargos que são acumuláveis. Do professor, profissional da área de saúde, etc. Por exemplo, o servidor municipal, uma mulher, se ela tiver um esposo que tem um emprego federal, né? Se ele falecer, tem a porcentagem lá pela idade, né? Até quanto a pessoa pode receber, mas ela pode receber. Agora, pode sim. Aquela pensão? Pode sim. As sanções aplicadas ao funcionário são as seguintes, vamos lá, repreensão. Interessante. Não existe isso na lei do setor. Não é demonstração verbal. Pois é. Na verdade, essa repreensão seria advertência hoje. Né? Advertência. Suspensão, multa, demissão. Interessante, na lei do 1112 também não tem multa. Tem assim, a suspensão transformada em multa. Existe também essa só quando houver dano. Porque veja só, o colega fez uma pergunta interessante, o princípio da irredutibilidade salarial. O meu salário ele não pode ser reduzido desde que haja uma previsão legal. Isso aqui é uma previsão legal? Entendeu? Por exemplo, o empregado seletista ele pode ser multado? Não, porque não há essa previsão na CLT. Aqui, entendeu que pode, porque há uma previsão legal. Entendeu? O seletista não pode ser multado. Repreensão, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. A cassação de aposentadoria ela equivale à demissão, só que o cara está aposentado. Né? 197. Aplicar-se a repreensão sempre por escrito, cuidado. Ele vai contar que pode ser verbal, advertência verbal. Tá? Ao funcionário que em caráter primário, o cara é primário, fez a primeira besteira, a juízo da autoridade competente cometeu uma falta leve, não combinável por este estatuto com outro tipo de sanção. Então, repreensão, caráter primário, falta leve. Aplica-se a suspensão através de um ato escrito, também escrito, por prazo não superior a 90 dias, vai cair. Nos casos de reincidência da falta leve, e nos de ilícito grave, salvo a expressa combinação por lei de outro tipo de sanção. Esse prazo não aumentou, não? Continua mesmo? Continua mesmo. Inclusive é o mesmo prazo lá da lei de 1112. Agora tem uma coisa interessante aqui. Quando é que você aplica a suspensão? Olha só, não sei se vocês perceberam, isso aqui eu me lembro da lei de 1112. Ó. É escrito prazo não superior a 90 dias, tudo bem. Nos casos de reincidência de falta leve. Quando é que se aplica a suspensão? Reincidência de causa leve e ilícito grave, salvo a expressa combinação por lei de outro tipo de sanção. Eu não sei se aqui embaixo ele vem dizendo, mas na lei de 1112 ele não diz. Ele não diz o que é um ilícito grave. Eu acho que aqui ele não define o que é um ilícito grave.
Ele diz os casos em que o cara pode ser demitido. Os casos, entendeu? Eu acho assim, os casos em que o cara pode ser demitido, aplica-se suspensão? Não. É um ilícito grave? É. Mas ele não está dizendo que a suspensão aplica-se no ilícito grave? É, aplica-se no ilícito grave, desde que não seja aplicada uma combinação específica de demissão. Resumindo, você pode praticar um determinado ato lá que não é uma infração leve, não está capitulada. E não é uma infração que se aplique apenas de demissão. Mas não há uma capitulação dizendo que aquela infração é isso ou aquilo. Tá, que é suspensão. A suspensão é aquilo que sobra. Eu não sei se deu para entender. Vamos aqui de novo, ó. Que assim, você tem a infração. Aqui ela não fala infração média. O ideal seria isso, né? Infração leve, infração média, infração grave. Advertência, que na verdade é a repreensão, suspensão e demissão e demissão. Mas ela fala só infração leve e infração grave. Quer dizer, a infração grave eu aplico tanto a penalidade de demissão, como pode se aplicar a penalidade também de suspensão. Quando é que eu vou aplicar a penalidade de suspensão? Quando naquele ilícito grave já houver uma combinação da aplicação da pena de demissão. Aí não aplica suspensão. Mas quando você tiver uma determinada infração grave, que não se aplique a demissão, aí você vai para a suspensão. Certo? Porque pode ter uma situação que você cometeu irregularidade que não está capitulado. Aí o que você vai aplicar? Suspensão. Só que aí você tem que levar em consideração, quando ele diz esses 90 dias, você lembra que ele tem que levar em consideração uma série de fatores? Se o cara é primário, se antecedentes, não sei o que, o dano, etc e tal. Certo? Eu vou ler de novo. Aplicar-se a suspensão através de um ato por escrito por um prazo não superior a 90 dias, no caso de reincidência da leve. O cara fez novamente a besteira, suspensão. E no ilícito grave, salvo a expressa combinação por lei de outro tipo de sanção. Por quê? Porque lá na demissão, o ilícito é grave, claro que é. Mas aí você vai aplicar a suspensão? Não. Por quê? Porque existe a combinação da demissão. Mas se você cometer um ilícito grave que não esteja enquadrado na demissão, aplica-se o quê? A suspensão. Certo? Por exclusão. Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, no singular. Obrigado, neste caso, o funcionário ainda tem que permanecer em serviço. Leva a chibatada e ainda tem que permanecer em serviço. Então, veja só, isso aqui é previsto também para os servidores federais. É 50% do dia do vencimento, não é dos vencimentos, é do vencimento no singular. Certo? Ela pode ser convertida em multa. E ele ainda tem que ficar trabalhando. 199, questão de prova. A demissão será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos. Então, isso aqui são ilícitos graves, que aplicam a demissão. Se de repente você cometeu um ilícito grave que não esteja capitulado aqui, suspensão. Certo? Aí diz, que ele não diz ilícitos graves da suspensão, ele não diz, é por exclusão. Crime contra a administração pública, esse que vocês estão estudando. Crime comum praticado em detrimento de dever inerente à função pública ou do cargo público, quando de natureza grave, a critério da autoridade competente. É isso que eu não entendi. A critério da autoridade competente. O cara cometeu um crime comum praticado em detrimento do dever inerente à função pública. Eu queria saber um exemplo desse aqui, não me vem à mente. Um crime comum. Ele matou alguém em detrimento do direito inerente à função, em detrimento, o cara é policial e executou alguém. Crime comum, homicídio, em detrimento do dever inerente à função pública. A função pública dele é de policial, de preservar a vida, ele chegou e executou o cara. Certo? Agora, quando ele bota, aí seria demissão. Certo? A critério da autoridade. Quer dizer, dando uma natureza discricionária à autoridade. É porque se é comum, não é atividade, né? Funcionário público, não. Cara, eu acho que isso fere o princípio da legalidade. Abandono de cargo, incontinência pública. Aí vem explicando que é lá embaixo o abandono de cargo, se não me engano.
incontinência pública escandalosa, prática de jogos proibidos, insubordinação grave em serviço. Veja que a insubordinação em serviço é quando o cara deixa de obedecer uma ordem, expressamente. Agora tem que ser grave. Você me deu uma ordem, olha, você tem que transferir aquele preso, senão ele vai morrer, vai ser morto, aí você não. Aí foi uma insubordinação grave, certo? Ofensa física ou moral em serviço contra funcionário terceiro. Em serviço, cuidado com isso. Porque se essa ofensa física ou moral, ela é contra, por exemplo, um terceiro ou funcionário fora do serviço, seria uma execução. Né? Isso é interessante, porque lá na CLT é diferente. Só curiosidade, na CLT, se você comete uma ofensa física ou moral contra o teu superior no serviço ou fora do serviço, é demissão, é justa causa. Por exemplo, eu estou ali no restaurante, você dentro do meu chefe, é o chefe para você, você é um filho do ego, não sei o que, eu estou aproveitando aqui que nós estamos fora do serviço, posso ser demitido por justa causa, bem fora do serviço. Se for com relação ao chefe, se for com relação ao colega de trabalho, não, tem que ser no serviço. Se é minha colega de trabalho, eu me escolhendo fora do serviço, não é demissão por justa causa. Aqui ele está dizendo que essa ofensa física ou moral contra um funcionário ou contra um terceiro tem que ser no serviço. Cuidado. Aplicação irregular de dinheiros públicos que resultam em lesão para o erário estadual ou dilapidação do seu patrimônio, quebra do dever de sigilo funcional, corrupção passiva, nos termos da lei penal, falta de atendimento ao requisito do estágio probatório estabelecido no artigo 27. Eu não cheguei a ver qual é esse requisito, porque não vai cair estágio probatório. Eu não sei qual seria esse requisito aqui. Desídia funcional, aquele cara quer relar, citar, não está nem aí, deixa o cadeado da cela aberta e tal. Né? Descumprimento do dever especial inerente ao cargo em comissão. Tudo isso aqui cheio de prova. Né? Considera-se abandono de cargo a deliberada ausência, também cheio de prova. Deliberada ausência ao serviço sem justa causa por um período de 30 dias consecutivos ou 60 dias interpolados durante 12 meses. O cara faltou injustificadamente durante 60 dias ou 30 dias corridos, certo? Veja que ele não diz por mais de 30 dias. Isso é importante, é por 30 dias. Certo? Parágrafo 2º, eu até coloquei aqui que a Constituição não recepcionou, mas não veio. Entende-se por ausência ao serviço como justa causa, não só autorizada por lei, regulamento ou outro ato administrativo, como a que, assim for considerada após a comprovação de inquérito, não existe justificação administrativa. Esta última requerida ao superior hierárquico pelo funcionário interessado, valendo a justificação do tempo de trabalho. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: o caso é que ele pode se ausentar, aquelas ausências permitidas em lei, meu filho nasceu, não sei quem morreu, não sei o que é luto, não sei o que, e quando ele for lá para as ações, naquela ação de justificação, que ele vai, é o tempo de serviço, que ele trabalhou lá não sei aonde, etc e tal. 200. Tendo em vista a gravidade do ilícito, a demissão poderá ser aplicada com a nota de abem do serviço público, a qual constará sempre nos casos de demissão referido no item 1 a 7. Eita, isso aqui está caindo uma prova, isso mata. Quando é que ela é considerada abem do serviço público? 1 a 7. Certo? Se você for demitido do 1 a 7, vai ter lá abem do serviço público. Certo? Parágrafo único do 200 é outro absurdo, que a demissão a bem do serviço público, salvo reabilitação obtida em processo disciplinar de revisão, o funcionário demitido com a nota a que se refere a este artigo não poderá reingressar nos quadros funcionários do Estado ou de suas entidades a qualquer título. Isso é inconstitucional, porque é uma pena de caráter. Não pode. Certo? Então, mas cuidado, para a tua prova, então cuidado. Do inciso 1 ao inciso 7, a é correta, ele vai ser demitido a bem do serviço público e não pode retornar ao serviço público. Certo? Se eu não me engano, o Estatuto dos Militares tem isso também, da Polícia Militar. O da Lei 8.112 também tem, apesar de ser uma lei depois da Constituição de 1990, mas já foi considerado, mas está lá, mas é inconstitucional. Certo? Se for aplicado ao cara, o cara pode entrar na justiça, cara. 201. Ao ato que condenar a sanção,
precederá sempre um processo disciplinar assegurado ao funcionário viciado da sua defesa, nos termos deste estatuto, sob pena de nulidade. É claro, eu tenho que ter direito ao contraditório, à tua defesa, certo? As sanções referidas no 2 a 6 do 196 serão combinadas por escrito e fundamentadamente. 202. Competentes para aplicar a sanção, é importantíssimo. Lembre-se disso. Esses artigos que têm esses incisos, isso aqui é uma decoreba. O 204 também, cassação de aposentadoria. A cassação de aposentadoria, ela equivale à pena de demissão, só que o cara está aposentado. Agora, cuidado com o 204, inciso 4. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade, se ficar provado em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível perdeu a nacionalidade brasileira. Pode cair na tua prova? Pode, mas isso é um absurdo, cara. Que hoje a Constituição Federal ela permite o exercício do cargo público para aquele que é estrangeiro. Antes de 88, o estrangeiro não poderia exercer cargo público. Por isso que ele colocou aqui. Se o cara perder a nacionalidade brasileira, ele caça a aposentadoria dele. O cara era brasileiro, aquele cara, porque para ele exercer o cargo público, ele tinha que ser brasileiro. Ah, me aposentei, agora eu quero ser italiano. Aí perde. Certo? Por essa lei, hoje não perderia nada. 205 e 206, o que você acha? Ah, o 206 eu botei bem grande aqui, ó. Não mais. Meu irmão, você quiser dar uma lida por sua conta, sinceramente, mas é prisão administrativa. Não, diga assim, de forma ampla, assim, tô brincando, né? Só, se você quiser dar uma lida assim para todo mundo, por sua conta e tal, tem, tá entendendo? Mas eu não liria, não. Eu fui foi pular isso aqui. Na hora que eu vi negócio de prisão administrativa, a autoridade poderá ordenar a prisão e não poderá ultrapassar. Você dá uma lidinha ali, sei lá, trocar aí, né? Prisão administrativa poderá ser de até 90 dias, meu Deus do céu. Sindicância, você vai ver no 209, a sindicância é um procedimento preliminar, certo? Ela faz uma investigação ali prévia, certo? Olha, anote no caderninho a diferença entre a sindicância, inquérito administrativo e revisão. Principalmente os. Porque isso aqui não é difícil, não é bem fácil, certo? Inquérito administrativo, revisão e sindicância. Se a sindicância pode ser feita somente por um servidor, tem que ser uma comissão, um inquérito, o prazo para a defesa, o prazo para terminar a sindicância, o prazo para terminar o inquérito, o que é a revisão? Revisão é quando está tudo feito, o cara se lascou. Pode ser feita a revisão? Pode. Em até quanto tempo? Qualquer tempo. Desde que surge um elemento novo, certo? Então, cuidado, é cheio de prazo, meu irmão, certo? Encerrada a fase probatória, prazo de 10 dias para isso, 20 dias para... Ó, eu vou lhe dar aqui só uma coisa que eu achei, cara, é muito bizuzinho aqui, ó. Vá aqui para o artigo, que eu até anotei aqui, vá para o artigo 225, página 99, ó, 225, ó. Recebidos os autos do inquérito, a autoridade julgadora proferirá sua decisão no prazo improrrogável de 20 dias. No inquérito administrativo, a comissão, ela faz o inquérito, mas ela não julga. Lembre-se disso, você vai, ela não julga. Quem julga é a autoridade competente. Quem determina que a abertura é essa? É, né? A autoridade competente, né? Na verdade, o que o inquérito vai fazer é chegar numa conclusão de fatos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, não sei o que. E ela pode, eu não sei se ele fala isso, mas na maioria dos pessoas fala, ele diz o seguinte, que eu posso indicar, dizer, olha, eu posso sugerir a aplicação da seguinte pena. Mas você que é a autoridade responsável não é obrigado a seguir, não. Mas você pode até não seguir, mas você tem que justificar o porquê. Agora eu achei legal aqui quando ele bota isso aqui, ó. Uma das cascas de banana. Você vai ver, você vai ler, dá para entender tranquilo. Quando ele diz aqui, ó, 225. Recebidos os autos do inquérito, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão no prazo de prorrogar 20 dias. Então, 20 dias do inquérito. Agora vá lá o 232. Que é a revisão. A revisão, ó. O prazo para o julgamento será de 20 dias, olha só, prorrogável por igual período no caso de serem determinadas novas diligências.
Meu irmão, isso aqui pega. O prazo para concluir, não é nem para concluir, é para decidir o inquérito administrativo 20 dias, sem prorrogação. Já se houver uma revisão, o processo administrativo foi todo feito e tal, aí vamos fazer uma revisão, aí nesse caso seria 20 dias, só que prorroga por igual período. O cara teria 40 dias. Na revisão eu tenho 40 dias, no inquérito eu tenho 20. Certo? Beleza. Ok, pessoal.